Amigo, Amigo, vamos lá. vamos falar do cafezinho? Vamos falar do cafezinho Fala do dele? cafezinho. Vai, fala pra gente, que café é esse? Olha só, a gente queria fazer uma surpresa para Thiago Freire, que vai nos assistir em Nosso algum lugar do querido. mundo. Lindão, maravilhoso. Lindo. E ele tá fazendo esses cafés, né? Ele tá empreendendo essa marca de café, se chama Magic Coffee. E é muito gostoso. Eu podia fingir que a gente tava tomando o café dele aqui, mas a gente não tá. Eu vou falar honestidade radical É aqui. muito lindo pra gente abrir. Esse é um outro café que a gente tá tomando. A gente deixou os 2 pacotinhos intactos Sim. não abertos pra gente poder mostrar. Você não foi... A gente não está sendo patrocinado, infelizmente. Ainda não. Ainda não. Mas quem sabe, em breve. Posso A ler? dica, Thiago. Posso ler o que tá escrito atrás? Pode. O café é uma ferramenta milenar para conectar pessoas. Conhecer gente nova, juntar amigos, fechar negócios, até conexão com si mesma. Com si mesma. Eu gostei desse gênero que ele colocou aí. E é aí que a magia acontece. Sugestão de preparo: 10 gramas de café para 120 ml de água. Café arábica da Conexão, Magic Coffee, cafés especiais para momentos mágicos. Uau. Asmei. Pô, ele Vamos. trabalhou No brand. no branding dele. Muito que bem. Eu não vou beber café, eu vou beber água. É muito bom, gente. Vale a pena. Eu não tomei ainda, mas eu tomo. Então, amigo, tá aqui Muito bem. sua jornada de aprendizagem autodirigida em cafés está É sobre isso. na nossa mesa. Ele é super autodirigido em café. Vamos falar delas? Vamos falar delas. Eu tenho uma frasezinha. Ah, você vai. Ah, Você. Oh, mas já que ele, você- ele gosta de começar. Tem surpresa. Aqui a gente tem um elemento surpresa, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, Escuta essa. então fala pra mim. Desobedecer um sistema doente é a minha forma de estar presente. Meteu essa, velho. Mistérios da Educação, livrinho do André Gravatar Não. e de várias pessoas incríveis. Eu amo esse livro. O que você tem a dizer sobre essa frase, amigo? E o que ela conecta com o que a gente vai falar agora? Desobedecer sistemas O sistema doentes doente é a minha forma é a minha forma de estar presente. presente. Véi, eu fui dormir pensando na nossa conversa. No segundo episódio, Véi, nossa, bateu. eu também vou ler, então. Tem o meu diário. Mimetizando. Persona Mimética, terceiro episódio. Agora a gente vai ficar referenciando os episódios passados só pra pra fazer gancho para as pessoas assistirem os outros episódios. Eu, né, desde pimpolho, eu fico escrevendo as coisas, mas eu vou só ler um trechinho do meu diário de 17 anos de idade. 9 horas da manhã. Tava aqui em casa. Finalmente. Férias. Agora estou livre daquele inferno de escola. Graças a Deus. Só isso. Eu já achei que você ia ler o texto nisso. Não, mas é porque é muito real, velho. Eu acho muito chato demais. É real. E É real. eu quero me conectar com essa minha dor que eu sentia na escola real. Eu tive o privilégio de estudar numa escola muito boa. Gabarito. Sim, uma escola muito boa. Defina boa. Exatamente. Falar disso. Vamos falar disso. Muito boa para quem quer gabaritar. O nome já fala. Tá no branding, tá no naming. É o critério. É o critério. Entre vários possíveis. Sim. Então, é uma escola muito boa para quem está dentro do sistema e quer subir aquela escadinha, né, da vida, de que depois que você sai da escola, você vai para a faculdade, etc, etc, etc. Então, eu falo que eu tive o privilégio porque eu percebi que a minha escola, ela foi muito mais do que, como qualquer experiência de aprendizagem formal, eu acredito, ela foi muito mais do que só a aula. Sim. Porque ali eu tive uma comunidade. Terceiro episódio. Eu tive uma rede de amigos ali. Você se sentiu Me senti parte daquele ambiente. Então, ali eu conheci Giovana Melo, conheci Gustavo,
Rodrigo, Luísa. Conheci pessoas que foram muito importantes no meu processo de aprendizagem informal. Teve aquela professora de redação Fabiane. que fez o projeto de autodireção. Exatamente. A Muito Fabiane. foda isso, né? A Fabiane criou esse projeto, que é o TCG. A gente falou no segundo episódio do Nex, do Ricardo. Uhum. E a Fabiane, ela fez uma coisa parecida, diferente. Sozinho, tipo. Sabe essa arquitetura de aprendizagem? Esse negócio que... doido, isso aí. bretológico. Uhum. Arquitetura de aprendizagem. Formas de organizar o pensar e o fazer para ativar a autodireção. Isso é muito ator informal em bretologia, né, cara? Bretologia. Porra, eu fico de cara. Eu falei, eu li todos os seus textos. As pessoas leem. Só fosse de ler. E lá você sistematiza, né? Grupos de estudo, grupos de prática, de projeto e jornadas. A Fabiane, ela criou uma experiência dentro da escola de jornada, que basicamente é o ano inteiro, no segundo colegial, você investiga um tema que você quer. O que, como, com quem e por que você quer. Você faz sua própria investigação. Você faz sua própria autodirigida. investigação autodirigida dentro da Foda. escola. E você ganha ponto pra isso. Que é o que eu mais estava precisando. Que era só por isso que eu tava fazendo. Porque eu tava dormindo na aula e eu precisava passar de ano. Eu ganhava ponto nas matérias. Se eu não... Mas o fato de ter a pontuação legitima na estrutura formal. É importante. Isso. Se fosse só uma parada extracurricular que não tivesse nenhuma conexão com a maneira de valorar Isso. as experiências da estrutura, que é por meio de ponto, por meio de passar de ano, não passar de ano, etc., seria uma coisa menor, vista Pelos outros pelos alunos. integrantes da própria escola, inclusive. Sim, exato. Tanto que... É importante. polêmica. Isso acontece no Nex. Pontuação. Aham. Tem pontos? Não. Não tem? Não acontece. Ah. Pelo menos até onde eu sei, eu imergi lá com É eles. uma escolha, é uma escolha. Mas eu acho que não acontece não porque eles não querem, porque eles ainda não conseguiram fazer isso. Tem muita resistência de alguns Entendi. professores. Não conseguiram convencer, É. influenciar pra isso E, acontecer. velho, eu fico indignado. Como é que tem resistência pra um projeto tão incrível? Tipo, existe 3 tipos de professores naquele contexto. Que é o professor que se engaja e tá lá com o Nex, com a galera e ajuda, é quase um tutor dentro do projeto. Tem o professor que é tipo, tá aí, não vou incomodar, também não vou ajudar. E tem o professor, velho, que ele atrapalha. Tipo assim, o aluno precisa sair da aula pra ir fazer por exemplo, tinha um cinema solidário. Os alunos estavam fazendo um evento pra coletar dinheiro pra doar pra tinha acontecido uma catástrofe em Recife, um desmoronamento, algo assim. E aí eles estavam fazendo um cinema pra coletar recursos, né? Uhum. E tinha professor que barrava o aluno sair de aula pra ir fazer o projeto. Atrapalhava. Claro, né? Porque é muito mais importante terminar o conteúdo da apostila Não, do o que conteúdo da apostila. se engajar no próprio território. Exatamente. Então, por isso que, no caso do TCG, acho que analisando essas arquiteturas de experiências autodirigidas dentro da escola, falando de experiências que habilitam a pesquisa, a investigação, a descoberta, eu percebi essas duas diferenças, sabe, no sistema, assim. Quando Você acha que a sua experiência no TCG, na sua investigação, que eu não vou nem falar o tema. Sim. Vou falar. Eu vou falar. O fudômetro, aciona o fudômetro. Ó, gente, respeito todas as opiniões. Mas... tudo que vem depois do mas... Eu respeito todas as opiniões. Você pode ser de direita, você pode ser de extrema direita, você pode ser de onde você quiser. Eu, com 17, não pode ser fascista, não. Não, só não pode ser fascista. Nem nazista. Com 16 anos, eu tava investigando o meu TCG, já que a gente ia falar de pesquisa. Vou falar das pesquisas de vida que eu já fiz. Mano. Tipo, com dor pra ela. Seu coração tá certo. Eu, com 16 anos, legitimo o meu eu do passado, tá tudo bem. Tudo bem? Eu acordo. Porque eu falei no primeiro episódio do Diário, eu falei, Sim. assistindo Interestelar, nunca deslegitimar o meu eu de 15, 14, 13. Verdade. Plot twist. Agora eu quero ver. Agora, primeiro episódio, gente, assiste o primeiro episódio. Liberalismo, 2 pontos. Tá bem.
Liberalismo, 2 pontos. 2 pontos. Como o capitalismo acaba com a pobreza e desenvolve uma nação. A Marina tá se revirando ali. A Marina tá atrás de um amigo dela. Acredita nisso. Mas olha só, é um sinal de que você Eu acho isso foda, velho. muito Não, eu acho isso foda. Eu falo brincando porque, assim, pra mim é uma versão. saiu de um mito e se desenvolveu o seu raciocínio político. Isso é muito Sério. Tipo assim, de novo, eu tava. E eu assustei a escola. Eu e o Gustavo, a gente assustou a escola. Porque, tipo, como assim você vai fazer esse trabalho? Como assim, capitalismo? professor de história deve ter se revirado. Chocados. Ai, velho, eu era arrogante. No ensino médio. Eu achava que eu sabia. Tipo assim, Não, esses professores de história, eles não sabem. Mas olha só que interessante. Eu acho que nesse caso, que aí a gente entra numa coisa polêmica que Vamos. não quero, tipo, também divergir a tal ponto que a gente perde de vista, né, o que a gente quer falar aqui, Uhum. dos processos da jornada. Mas só um parênteses, porque nesse caso, nesse contexto do TCG, do que você já me disse, né, desse tema, eu acho que era importante que você tivesse essa liberdade para investigar essa parada. É diferente de, por exemplo, a polêmica não tão recente mais do Monark vir no podcast e defender o direito à existência do nazismo. É Perfeito. bem diferente, Isso, cara. sabe? Então eu acho interessante isso, sabe? Porque quando a gente fala de autodireção, é sobre isso, cara. Às vezes a pessoa vai investigar uma coisa que tá viva pra ela, que eu vou revirar o olho, cara. Sim. Mas não é sobre mim, Não. sabe? Não é. E eu acho que, depois quero te ouvir sobre, mas eu acho que tem uma influência de você ter tido essa autonomia de poder se jogar nessa temática com relação ao seu rápido desenvolvimento depois, com a graduação informal e a sua abertura para conhecer outras paisagens políticas, econômicas e começar a desenvolver consciência de classe, sabe? Eu acho que você vê que tem Nossa, velho. uma influência. Nossa, vamos nessas falar coisas. disso. Vamos falar deles. Vamos falar disso. Vamos falar dela. Da consciência crítica. Vamos lá. Exatamente isso, velho. Porque eu acho que não. É como se fosse assim. Não poder pesquisar é você perder o seu direito a encontrar a criticidade. Sabe? Não, a gente tem que ir por essa lógica de instrução, porque eu sei mais do que o outro, então eu vou dar a resposta pro outro. Naquela coisa de não confiar na capacidade de cada um encontrar suas próprias arenas, seus próprios lagos. E se você não entendeu esse linguajar, escuta o segundo episódio. Encontrar suas próprias pesquisas. Sim. Então eu acho que é quase, tipo, você tá poupando alguém de se relacionar com a descoberta. E é só fazendo o que se quer fazer que se aprende o que se quer fazer. Parece complexo, então vou até repetir. É só fazendo o que se quer fazer que se aprende o que se quer fazer. Então é só pesquisando, tendo autodireção na aprendizagem, que você descobre como pesquisar. Por isso que, tipo, eu falo com um pouco de dor brincando, só porque hoje em dia eu não... Você rechaça, sabe? Pra mim, isso da minha visão de vida, isso é de cabeça pra baixo, assim. Uhum. Né? Já tô em outro espectro político, da forma como eu investiguei. Então, por isso que eu falo desse lugar desconfortável, mas eu acho que é importante, pra mim foi importante, no caso, eu poder ter tido a liberdade de pesquisar, porque eu tava com muito entusiasmo. Eu lembro de ligar de madrugada pro Gustavo, que foi meu parceiro nesse trabalho, e também é o mesmo Gustavo que começou a Reaprendiz. Eu lembro de ligar pra ele de madrugada e tipo, nossa, acabei de ler um artigo do Mises, Ludwig von Mises, Uhum. Rothbard, tipo, e sabe, era um processo de pesquisa sério. Sim. Eu passei um ano inteiro lendo artigos de economia liberal, passei um ano inteiro conversando e criando grupo de estudo. Tanto que o meu trabalho com o do Gustavo, depois que a gente apresentou no final, como é que funciona? A gente passa um ano inteiro fazendo uma pesquisa, escreve um trabalho, ABNT, nesse estilo científico, e aí no final a gente tinha que fazer uma apresentação, TCG,
trabalho de conclusão do gabarito, que é tipo um TCC da escola. Uhum. E aí no final a gente tinha que ficar meia hora apresentando, então a gente tinha que desenvolver oratória, falar. O nosso trabalho de 120 cadeiras do anfiteatro, as 120 lotaram, velho. Caralho. Que era polêmico. Todo mundo doido pra ver a polêmica. Câmera. Presa. E a gente, velho do céu, terninho assim, sapatetes, Olha. muito eu, Lá pra faria minha. como eu. Olha só, me lembrou uma experiência que eu nunca te contei. No primeiro período da faculdade, tudo novo, assim, pra mim, né? Eu tinha mudado de cidade. Teve um evento acadêmico e botaram 2 professores nossos de economia com visões totalmente diferentes de economia Gosto. para um debate one-on-one, assim, cabuloso. E eles quebraram o pau, velho, no argumento, tipo, um cara extremamente liberal. Mas, assim, não era um cara idiota. Sim, Era um cara que tinha repertório dentro de microeconomia, dentro do raciocínio liberal. O cara estudou sobre isso a fundo. E um cara da macroeconomia, tipo, respeitadíssimo, um cara que da economia política, um cara mais próximo das nossas visões hoje. E eu achei, cara, aquilo fascinante. E é a mesma coisa, o anfiteatro lotado, todo mundo queria ver os dois no duelo, sabe? E foi muito legal, assim, foi respeitoso, assim, mas foi acalorado. tinha E eu lembro dessa memória, sabe? Foi um momento memorável da minha graduação. Eu lembro desse momento até hoje. Falei, caralho, velho, tipo. E aí, sei lá, brisando em cima disso, vai além do conteúdo do que eles estavam falando. Uhum. Eu aprendi pra caralho do conteúdo. Tirei as minhas percepções sobre o tema e tudo. Tive aula com os dois, né? Mas além disso, era aquela energia de uma conversa intelectual que dá muito caldo, sabe? Sim. Que é meio isso, assim, Sim. né? No sentido lá era mais. Tinha mais rivalidade, Sim. né? Mas ao mesmo tempo era essa conversa energética, entusiasmante, assim, que te coloca nesse clima. Isso é muito gostoso também. O que te fascinava nessa conversa era o clima da conversa. Era o tom, Também, era o tom energético é. que estava acontecendo. Não era uma briga, não era. Eles se respeitavam, mas tinha os dois eram muito firmes nas suas posições. Tinha uma rivalidade saudável, O eu que te diria. fascinava mais nessa conversa? Cara, eu acho que o fato de que não tinha uma resposta certa, inequívoca, sabe? Uhum. Embora, mesmo naquela época, eu desenvolvi muito mais minha consciência política nos anos seguintes e tal. Mas, mesmo naquele momento, eu já estava tendendo mais pro lado de uma consciência de classe, né? Uhum. De uma consciência de que o raciocínio liberal ele é muito limitado, ele é muito teórico, ele é muito abstrato, ele não dá conta da complexidade Forte da realidade. da sociedade. Assim. Mas mesmo assim, tipo, era muito legal ver como que tinha complementaridade, como que eles... Era uma dança pra mim, sabe? Sim. Uma dança agressiva, mas era uma dança. Tinha um requebrado. Era tipo uma rodinha do Baiano assim, Nasce da meta, da meta. caladinho. Tinha uma agressividade, mas tinha um máximo respeito. Mas é só no amor. Gostou, né, amigo? Você me pegou, né? Agora você me pegou no coração. No coração, velho. O que eu acho que me fascinava nesse processo de investigar um tema livremente é que tinha tesão. Total. E a gente falou da história, né, de quando eu descobri aquele vídeo do Eu Processei a Escola, que aí o Prince aí começa a dar vários argumentos de por que o sistema escolar tá falido, você trouxe o quadrado. O que mais me incomodava era o fato de ser chato. Tipo assim, eu não é tipo assim, eu era um rebelde que queria mudar o mundo. Tipo, não, só era meio chato, sabe? Eu só ficava dormindo em algumas aulas, em outras eu prestava atenção, quando eu gostava do pudim. Quando não era indigesto. Quando não era indigesto. E Só quando você tava com vontade de comer quando eu tava com vontade, e não acontecia. batata. Acontecia. Só que o que eu mais sentia falta era o mesmo desejo, a vontade que eu sentia, por exemplo, investigando lá sobre programas de computador, de TI, Minecraft. Minecraft,
para desinstalar e instalar programa, ou para aprender sobre fazer audiovisual e editar os meus videozinhos da viagem, ou brincar de comunicador, de jornalista com meu primo. Então, assim, fora daquele ambiente, eu tava fazendo investigações livres que estavam me ativando tesão, vontade, desejo. E, de novo, não é que é só prazer ou só gostosinho, porque envolvia desafio. Eu ter que ficar horas, por exemplo, depois, quando eu fui aprender a desenhar maquete digital, que é outra história que eu acho que eu nem contei. Acho que não. Não, mas depois a gente pode entrar nela. Só que o que faltava pra mim era esse tesão. E nesse trabalho do TCG, que foi polêmico, etc., deu tanto tesão na gente em fazer aquilo, que depois a galera queria puxar roda de conversa sobre o tema. Olha só. Acabou o ano letivo, já era novembro para dezembro. E aí um grupinho de mais 3, 4 alunos quiseram continuar a conversa. Eu não sei se outros TCGs tiveram essa efervescência, não sei se foi um padrão que já estava acontecendo. Só que a gente juntou professores de história da escola com a professora de redação, com alguns 3, 4 alunos. Virou um grupo de estudo. Virou um grupo de estudo. Uma Olha, a arquitetura juntando na outra. Gerou uma outra, né? Pariu Exatamente, uma arquitetura de jornada de aprendizagem, muito foda. autodirigida, desagou em um grupo de estudo, que no caso foram 1 ou 2 encontros, mas eu tenho isso no meu diário. Acabei de voltar do grupo de estudos da escola. Você registrava tudo nesse diário. Velho, tá tudo aqui em algum lugar que eu nem vou encontrar, que não chega ao caso agora. Quando você morrer muito famoso, a gente vai Alguém Memórias Póstumas de Luiz Sérgio Ferreira. Velho, imagina. Eu sei que Próximo Diário de um Banana. vai ser. Mas eu tô falando isso porque é desse tipo de aprendizagem que a gente tá falando, né? Total. Que é o aprendizado com tesão, com vontade, com desejo, com a ida. E você gostou tanto desse negócio que depois você Que aí o negócio fez a sua vida em torno disso, né? foi acontecendo coisas. Graduação informal. Então, com 18, 17 ainda. Com 17 anos, eu fui pro terceiro colegial. E aí, à medida que tava todo mundo nesse colégio, feito para passar em vestibulares concorridíssimos, eu tava já com muita semente na minha cabeça que tava desfazendo essa lógica. A ideia de passar num grande vestibular, numa federal, que eu sempre gosto de falar que eu também respeito e vejo a maravilha desse caminho. Tipo assim, eu consigo ver a multiplicidade dos caminhos e existem outros contextos. De novo, tô falando do meu lugar de homem branco, de classe média, que permitiu eu pensar em outras alternativas. Eu sei que muitas vezes, como a Amanda falou ontem, da aluna que ela estava comentando, ela não tinha nem reboco na parede. Então, para ela, fazer medicina, um vestibular de medicina, era o caminho que ela mais via como seguro para ela conseguir ter uma mudança na vida dela. Então, assim, tô colocando isso com muito cuidado para deixar claro que isso parte do meu contexto, da minha realidade. E eu fui percebendo já ao longo do ensino médio, com esses vídeos, tipo do Prince A, do Processei Escola, com conversas com a Luísa, com experiências informais, aprendendo coisa por mim mesmo na internet. Eu fui percebendo que... Enchendo o seu quarto de post-it. Enchendo meu quarto de post-it, isso ia começar agora. Eu fui percebendo esse lugar de... Pera, existe um jeito que eu sinto, sabe, vontade aqui, que eu sinto prazer e que eu não necessariamente preciso seguir essa mesma lógica. De, tipo, necessariamente ter que fazer uma faculdade para conseguir entrar no mercado de trabalho. No meu contexto, do meu caso, da minha realidade. Hoje eu vim pra cá escutando o Guncast. Depois de 3 anos, eu fui relembrar alguns Guncast. Rememorei, que é o podcast do Murilo Gun. Que ele fazia exatamente isso, insights. Enquanto ele ia de Uber, ele gravava um insight dele. E aí eu percebi o tanto que ele foi um dos primeiros, né, nessa jornada de vida, vão aparecendo algumas referências, né? Personas miméticas, pessoas que você vai mimetizando. O Murilo Gun foi o primeiro. Porque ele tinha muito essa coisa de pesquisar, e ele tem essa efervescência, né? Eu não acompanho ele hoje em dia, então vou falar do Murilo Gun que eu conheci ele em 2018 para 2020. Ele é essa pessoa energética que descobre, que é curiosa, que quer saber. E aí no podcast ele mostra muito essa pessoa. Uhum. E ele começa a sistematizar e dar nome para as coisas, e organizar o pensamento e criar a sigla. Ele é um pesquisador independente, sabe? Um pesquisador autônomo. E o Gustavo me apresentou o Murilo Gun. E eu comecei a entrar nessa coisa de descobrir e escutar através dele
que existiam essas tais habilidades de vida, habilidades do futuro, que ele chamava. Que era intrapessoal, você se relacionar consigo mesmo. Interpessoal, que é você se relacionar com o outro. Comunicação, oratória. Aprendizagem, aprender a aprender. E criatividade. Isso é dele, então. Ele É uma dessa sistematização dele, ele comunica isso, né? Tá. Só que isso vem do Gardner. Ele pega um pouco do Gardner, depois ele pega um relatório de Oxford sobre criatividade. Mas ele montou isso. Ele monta juntando Comunicou. algumas, e ele é um comunicador. E aí ele pega isso, e quando eu vi essa ideia dele, eu falei, nossa, velho, é exatamente o que eu quero. Porque a minha pira era que eu não tinha aprendido habilidades pra vida. E que na escola eu tava aprendendo umas coisas lá, que ok, tá lá, só que não ativava, era o quadrado ainda. Não era aquela área inteira que eu podia entrar na minha área de crescimento e sentir que eu tava aprendendo e desenvolvendo isso. No 9º ano, a mesma professora, a Fabiane, ela é maravilhosa. Vamos apreciar, Fabiane. Fabiane, você está convidada a ver nesse podcast. Porque é isso, né? Fazer esse tipo de projeto com muita dose de autodireção numa escola voltada para preparação para vestibular exige uma parada foda, né, que ela fez. E exige coragem no sentido de propor isso, porque Sim. é rechaçado. Sim. Tem muita gente que não concorda dentro do meio escolar, bancar esse projeto. A Fabiane, ela passou um projeto no 9º ano que era Crie a Escola dos Sonhos. Esse projeto existe até hoje. Olha só. Olha que curioso. Existe uma aluna, que hoje é aluna da Fabi, que ela fez esse trabalho também. E que hoje, neste ano de 2023, ela está fazendo o TCG dela. Sobre novos olhares para aprendizagem. Caralho. E aí, eu voltei depois de 5 anos, eu voltei pro Gabarito esse ano para fazer uma facilitação lá, para fazer uma fala, uma palestra, para os alunos do TCG. Tinham lá 45, 90 alunos no teatro. Eu tava entregando o meu TCG de vida, que foi sobre aprendizagem. E aí, essa aluna, hoje a gente se encontra uma vez por mês e eu tô meio que tutor de aprendizagem da jornada dela com o TCG dela. E ela foi buscar os trabalhos dos alunos do 9º ano desse Crie Sua Escola dos Sonhos, que ela queria analisar o que os alunos pensam sobre a escola dos sonhos deles. Então, tipo, ela pegou um trabalho da Fabi e usou isso como material de investigação, como dado. E tô contando isso porque isso foi uma das minhas sementes para querer nascer o interesse de pensar em educação. Porque depois que eu fiz esse trabalho, eu descobri que tinha muita coisa que eu adoraria sonhar dentro da escola. A Escola dos Sonhos. A Escola dos Sonhos. Uhum. E aí, nossa, eu queria aquela coisa... Como é que nem a Escola da Ponte é? Eu até agora não acredito que eu falei isso. A escola... Não, eu vou falar, já falei. Fala de novo. A Escola da Ponte é porta de entrada para drogas mais pesadas. E Ou seja, geralmente é o lugar onde, quando alguém se interessa por... É a maconha. educação. Quando alguém se interessa... Eu não tava aqui, né? Mas é sobre. Quando alguém se interessa por educação, é aí Ser Pacheco é um traficante. Que situação que você tá me Um dealer. É um dealer. Posso fazer piada? Traficante de ideias. Ele faz piada com todo mundo. Eu não vou falar com ele. Você vai mandar isso pra ele? Ele é bonzão. Manda um zap pro Zé Pacheco. Você vai mostrar esse corte pra ele. Pô, né? Ele propaga ideias, ele trafica ideias. Isso fica dentro. É sobre isso. Nós também. Eu tenho uma história com o Beto Boulos sobre isso. É verdade. Mas depois a gente chega. Só que eu tô contando do Zé Pacheco porque... Do Zé Pacheco, não. Da Escola da Ponte. Escola dos Sonhos, né? Porque da mesma forma que a Escola da Ponte geralmente é o primeiro tema que alguém descobre quando... educação diferente, né? Outra educação. Sim. Da mesma forma, outras primeiras portas escolas nórdicas, escolas da Noruega, escolas... Da Finlândia. A Finlândia tem uma grande proeminência nisso. Exato. Então, outra coisa que é a primeira porta de entrada também tinha que ter tinha que ter aula de finanças. Essa é clássica. Tinha que ter aula de finanças, tinha que ter aula de culinária, tinha que ter aula de como trocar uma lâmpada.
Tipo, isso pra mim era a escola dos sonhos. É uma Uhum. escola que tivesse matérias que me ajudariam a viver. É um primeiro passo É um na primeiro passo. reflexão. É super legítimo. É uma entrada, né? Sim, sim. Que depois, enfim, foi se Já é desenvolvendo. super maravilhoso que exista Sim. isso. Que tanto que o novo ensino Não é médio suficiente não é pra mim, suficiente pra mim. mas é muito bom. Tanto que hoje os itinerários do novo ensino médio tem aula de culinária, tem aula de. Mas sabe o que acontece? Muitos alunos não gostam. Uhum. Tipo, eu achei que eu queria isso. Tipo, eu queria isso pra mim. Só que replica o mesmo modelo. Tipo assim, um grupo pequeno de pessoas, acha que sabe o que é importante pra todas as pessoas. É. A lógica permanece a mesma. Permanece a mesma. E aí volta lá naquela coisa de inovar, recriar o sistema ou só atualizar o sistema existente. Uhum. Reformista ou revolucionário, né? Que é a pauta do segundo. Mas estou trazendo isso porque a partir daí eu tinha essas sementes na minha cabeça de, nossa, eu queria isso, eu queria aquilo, escola da ponte, outras formas de ver educação. E foi assim que em 2019, 2018, no terceiro colegial, eu tava zero com vontade de entrar na pira do vestibular. Zero, tipo assim, tava todo mundo. Você tem um momento específico que você considera que foi o início dessa sua jornada de graduação informal? Tenho, eu Quando tenho. foi? Boa pergunta. Foi exatamente em 2018, no terceiro colegial, porque ali a coisa ficou muito intensa. Eram 3 frentes de química, 3 frentes de física, 3 frentes de história. Tinha simulado todo dia. Tinha. Perdão. Tinha simulado todo dia, não. Tinha simulado toda semana. Então, assim, era bem parrudo, sabe? Pra quem queria passar em medicina na federal, era uma beleza. Só que eu tava perdido nisso. Tipo assim, ou eu tava dormindo, ou eu tava conversando, ou eu tava mexendo no celular. Essas eram as 3 posições do Lulu no terceiro colegial. E nisso, eu falei pro meu pai. Porque, enfim, a gente vem de uma família de classe média, meu pai trabalhava pra conseguir pagar uma escola boa. Então eu virei pro meu pai e falei, pai, tô rasgando seu dinheiro. Não tô aproveitando o que essa escola pode me oferecer, porque eu não tô nessa, sabe? Só que eu tô noutra. Eu tô em outra. Aí foi aí que começou pra mim. Porque na metade do ano eu voltei pro Prata, minha cidade natal, que pra mim era difícil, porque eu não gostava da minha cidade. Tive um processo aí de aprender a amar o meu lugar, Reviver aqueles... reviver meu espaço. E aí eu fui pra uma escola pública, estudei 6 meses nessa escola pública pra fechar o ano. E enquanto eu tava nessa escola pública, na verdade eu faltava aula. E eu ficava estudando em casa. Só que eu ficava estudando em casa. Sabe o que eu achei ontem? Você ficava estudando coisas fora do currículo da escola, né? Eu ficava estudando coisas fora do currículo da escola. Olha isso aqui. Você já viu isso, né? Eu amo isso, velho. Vou falar. Depois podia ter. Projeto. Vou pôr até uma. Projeto de unschooling do garoto. Isso aqui tá, tipo, no estilo ABNT. Tanto que eu tava. Luiz Sérgio Você Ferreira sabe que eu Neto. tenho um parecido também, Então, vou querer fora saber. do contexto. Luiz Sérgio Ferreira Neto, abandono do ensino médio e projeto para segundo semestre de 2018. Pro meu pai e pra minha mãe. Eu ia apresentar isso no Eu fico imaginando você na sala de estar da sua casa, coloca projetando na televisão. Mãe, pai, Eu tenho uma proposta. invadir a escola. Mas eu tenho um projeto para isso. Mas é isso. Não, calma. Não é isso. Eu tenho outro caminho. Abre aspas. O conhecimento era mais importante do que qualquer diploma. Steve Jobs. Argumento de autoridade aí, ó. Mandei. Minhas referências eram bilionários na época, né? Que é uma boa forma de convencer pais, em geral. É uma boa forma de começar. Mais estratégico. É, né? Botou na conta dele. E tem um vídeo, um corte acho que se eu não me engano é do Cortella, que ele fala assim, que essa coisa de ficar falando que Mark Zuckerberg e Steve Jobs saíram da faculdade e sei lá o que, isso é uma beleza, Eu já vi o corte. sabe? Aí ele fala assim, tá, mas... E aí um ou outro deu certo. Eles são os outsiders, né? O que você acha Fora disso? da curva. Eu acho que não faz sentido. De certo modo, assim, Como se não fosse todo mundo. entendo o que ele diz, porque de fato, isso, se você olha estatisticamente, né, as pessoas que saem do ambiente formal, seja escola nesse sentido, ou faculdade, no caso
Agora não sei se era o Steve Jobs que era mestrado, teve um cara do Google também, Sim. acho que o Sergey lá. Tipo, esses caras, para sair, evadir, né, o que estavam fazendo no sistema formal e virarem multimilionários, bilionários e construírem impérios, isso é realmente uma coisa muito rara. Uhum. E aí eu acho, e não sei, acho que o Cortella nem interessava muito isso, assim, mas o que eu penso é que se você tomar isso como modelo, você vai se fuder muito. Tipo, não é sobre isso, entendeu? Sim. Ah, então agora eu vou fazer isso, eu vou ficar empreendendo na minha garagem porque eu vou ser o próximo Steve Jobs. Boa sorte. Sim. Porque esses caras aí, a gente pode até explorar mais isso em futuras pautas, né? Mas eu já vi análises sobre isso. Tipo, tem um contexto de privilégio enorme, não só de capital financeiro, de capital cultural, de acesso à rede, Uhum. de circunstâncias daquele momento no caso, né, falando desses caras nos Estados Unidos, era uma época de profusão, sabe, de início da informática, de época de baby boomers, a economia estava bombando, tipo, tinha muitos fatores contextuais, Sistêmico. macroestruturantes, assim, que fizeram isso acontecer naquele momento, né? Então aí você pega um cara desses e individualiza Isso. esse sucesso e fala, nossa, esse cara, olha que herói. Nossa senhora, esse cara foi lá e fez, então eu também vou lá e vou fazer. Esse homem. Com sorte, sabe? Tipo, não sim. E fora, né, todas essas questões de classe e raça e gênero. Então, Nossa. nesse sentido, né, o Cortella não vai por esse lado. Sim. Porque quando o Cortella fala isso, do que eu me lembro, ele tá meio que defendendo o sistema formal. Isso. Tipo assim, fica na faculdade, meu amigo. Isso. É isso que eu Porque- interpretei. E isso, pra mim, também é bullshitagem, com todo respeito ao Cortella. Boa. Porque, cara, olha o seu caso. Sim. E, né, eu acho que você já, não sei se em algum momento você teve isso de querer ser um Steve Jobs ou algo assim, mas você já desconstruiu isso completamente. Sim. Você está trilhando o seu caminho, entendendo a sua própria definição de sucesso, que é o que eu também busco e é o que tem a ver com a autodireção. Então, quando a pessoa ela evade o sistema formal para encarar essas suas próprias questões com autenticidade, assim, aí ele não tá buscando o seu Steve Jobs. Aí a comparação do Cortella não faz sentido mais. Cai por terra, Nossa, entendeu? boa. Nossa. Porque aí foda-se o Zuckerberg, foda-se esses caras. Tipo assim, eu não tô buscando isso necessariamente. Uhum. Eu posso ganhar uma grana. Se isso for importante, eu posso aprender a fazer isso, mas não é esse o ponto, entendeu? Nossa, amigo. Véi. É isso. É isso, véi. Nossa, porque eu queria falar desse tema já nessa. Já começando nesse lugar. Porque, pra mim, é exatamente isso. Onde mais. É um assunto complexo. Complexo de ter muitas nuances, né? Tipo, existem muitas camadas nisso. Então, geralmente quando eu conto, porque eu fiz uma proposta de abandono do sistema escolar. É aquela mesma coisa. Tipo, vai vir um professor, vai vir um diretor e ele vai com razão, eu entendo de onde vem isso, ele vai problematizar, colocando a camada de estrutura de opressão da coisa, né? Que é tipo assim, um jovem periférico sair da escola não é a mesma coisa que eu sair da escola, né? Não é a mesma situação. Quando um jovem periférico, preto, ele é obrigado a sair da escola para trabalhar, para colocar comida na mesa e ajudar em casa, que às vezes não tem um pai ou uma mãe. Tipo, isso é outra situação. Total. Então, acho que é a mesma coisa, tipo, de separar o joio do trigo aqui, do que o Cortella tá falando, do que é essa idolatria desses grandes gênios, né? Que é essa história bem empreendedora do herói, como se fosse uma história bem meritocrática, que ele Uhum. foi incrível e mereceu e construiu isso tudo. Que além disso tudo, principalmente que você falou que me lembrou agora, que tá bem na minha frente, Eduardo Galeano, tipo, esse norte global extraiu o sul global. Então, assim, eles tinham todos os contextos e tendências para o desenvolvimento e para a facilidade disso acontecer, né? Então, o que mais fica da minha fala, que eu acho que já é um ponto de partida para isso tudo, que é ressignificar o que é sucesso dentro da aprendizagem também.
E no meu caso aqui, eu ainda nessa época tava bem em idolatria. E volta nessa coisa de honrar o que eu já acreditei no passado. Que às vezes eu penso, não, o que essa pessoa tá investigando tá errado. Olha aqui, ele tá seguindo um lugar meritocrático, ele tá seguindo um lugar enviesado da bolha dele. Mas foi só porque eu tive a liberdade de poder me deparar com a minha descoberta que hoje, 2, 3 anos depois, eu fui eu fui descobrir outros contextos, outros lugares, outros territórios, outros lagos. E aí eu queria trazer aqui que a gente não trouxe no segundo episódio sobre áreas de força e áreas de crescimento. Que eu acho que isso tem tudo a ver com esse processo que eu vivi no TCG, Total. que você viveu no doutorado informal, que é esse processo de descoberta. Me relembra o que significa essas duas coisas. É o Yakov, né? Ele fala... Yakov Hatch, ele fala... Eu acho muito legal, assim, deixa eu dar um contexto do Yakov, meu ídolo. Mentira. Nossa. Minha referência. Nossa reverência. Eu sou tiete do Yakov. Eu também sou. Eu amo ele. Ele é fofo, inclusive ele é um cara muito fofo, assim, então amável. O Yakov, ele escreveu esse livro, né? A gente mencionou um pouquinho no segundo episódio. Educação Democrática, o começo de uma história. E aí ele desenvolveu uma teoria, que eu acho belíssima. E não tem muitas, assim, do que eu conheço, pelo menos, nesse campo do aprendizado autodirigido, de entender de uma maneira empírica, né? Porque foi por meio da observação que ele fazia dos alunos que viviam isso nessa escola livre que ele criou, e depois várias outras vieram, as escolas democráticas. E ele foi observando o que acontecia no processo de aprendizagem dessas crianças e adolescentes. E também, acho muito legal porque ele também adicionava as pessoas adultas, a equipe, até mesmo pais e mães, a comunidade da escola toda. Ele não fazia distinção etária, assim, todo mundo estava vivendo processos de aprendizagem. Olha. E a escola era, da maneira que eu li o texto dele, né? A escola era esse celeiro que apoiava todos esses processos acontecerem. E a base disso era essa teoria que ele criou, que ele chama de aprendizagem pluralista. Eu gosto Ele disso. dá um nome diferente. E aí ele vai posicionando conceitos dentro dessa teoria. 2 desses conceitos são esses que você falou, a área de crescimento e a área de força. Então é basicamente assim, ele vê o processo de aprendizado como uma espiral. A gente falou da espiral também em episódios anteriores. E aí, o ponto focal que a gente deveria ter sempre em mente na hora de aprender de maneira autodirigida, aprender pela descoberta, nesse processo vivo, é a área de crescimento. O que é a área de crescimento? É o local, entre aspas, onde você se vê com mais tesão de aprender. Área de crescimento. Área de crescimento. Ele usa esse termo, acho bem interessante ele usar crescimento, porque eu acho que é nesse lugar do tesão que ele enxerga que você mais se desenvolve. É onde você tem o seu máximo potencial de aprendizado. Você está conectado com esse tesão de aprender, com essa coisa que você está realmente interessado, onde está, sabe, pulsando o seu olho para olhar para isso. Está coçando. Então é isso que vai te dar o máximo potencial de você viver o aprendizado na máxima potência, né? Então isso é a área de crescimento. E aí essa é a motivação e você vai se conectando com ela. A área de crescimento, ela vai se modificando com o tempo. É uma coisa, uma área moldável, assim. E aí, uma área de crescimento vai te mostrando outras que você ainda desconhecia. Você vai descobrindo. Você vai descobrindo outras coisas. Dentro do que eu entendo na minha teoria dos horizontes e territórios, você vai descobrindo outros territórios. Sim. Né? Seria o equivalente. Então você vai caminhando em relação a horizontes que tá te chamando nessa viagem. E aí você vai conhecendo territórios nessa viagem. Exato. Ele coloca tudo isso dentro do caldo da área de crescimento. E aí, eu acho essa contribuição dele genial. Ele também, junto com a área de crescimento, ele fala das áreas de força. A área de força é uma coisa que você faz, aprende que você faz, que é acima da média. Então, a gente pode entender como um talento que você tem. Uma habilidade, sabe fazer. Uma habilidade mais alta do que comparativamente outras pessoas. E isso é importante mencionar, né? A gente estava falando também no episódio anterior, não é verticalizado no sentido de você é mais inteligente que eu, você tem as áreas de força mais desenvolvidas. Não é nesse sentido de generalização.
O Luiz vai ter áreas de força específicas, que talvez você nem tenha consciência sobre ainda, que você nem se experimentou ainda, e que vão ser diferentes das minhas. Isso vale para qualquer pessoa, com qualquer QI, tipo assim, não importa, entendeu? E aí a questão, a relação que ele traça entre a área de crescimento e a área de força é muito interessante, porque você vai direcionando o seu processo, buscando a sua área de crescimento atual, esse é o seu foco, e nesse processo você vai eventualmente tropeçando em áreas de força que você desconhecia. E é um processo vivo. Você também vai olhando para a área de força e você pode descobrir que você é acima da média das pessoas, porque você tem uma facilidade para se desenvolver em escrita. E você não sabia disso antes. Mas aí você estava na área de crescimento procurando saber sobre literatura africana. E aí você começou a escrever nesse processo. Olha! E aí você mostrou seu texto para um amigo e falou, nossa, caralho, Foi reconhecido. você manda bem, hein, cara? Descobriu uma área de força. Então é esse processo vivo, assim, de uma coisa alimentando a outra, e você vai desvendando mais sobre si, né, nesse processo. O que eu sou bom? O que as pessoas me reconhecem? Pelo que eu posso... Porque o que você se reconhece muitas vezes também é o que você pode mais contribuir com a sociedade, né, com a sua comunidade e tal. E quais são as coisas que me fascinam? Essas duas perguntas andam lado a lado. O que eu sou bom? O que me fascina? E o que me fascina. E aí uma coisa vai E o que me fascina. alimentando a outra. Eu já tô... Já tá fazendo um ritmo. É a dança da aprendizagem. Que é você vai... E isso leva a espiral. A espiral também é muito interessante. Ele coloca 4 quadrantes. Eu não vou lembrar exatamente os nomes que ele usa. Mas basicamente imagina uma espiral. E aí tem 4 quadrantes, que são 4 momentos que você tá nesse movimento circular, né? Você começa o processo numa área que, se não me engano, é uma área de conhecimento. E aí você começa o processo se desaprendendo, entendendo o que você... desconstruindo aquilo que você achava que sabia daquela área. Aí você vai para a área de desconhecimento, a área de dúvida, né? Esse processo, esse momento, né, esse quadrante, ele fala que é um pouco difícil. É a parte mais de dor no processo, porque você está cheio de dúvidas, você não manjou muito daquilo ainda, você precisa sustentar o seu interesse, mesmo ainda não sendo reconhecido naquilo. Então não é fácil. É a área do não sei. É a área do não saber. Ele inclusive usa não saber como termo. Aí você precisa... E aí no processo da escola, ele fala, é perceptível quando um aluno, uma pessoa está nesse momento. E aí o papel dos educadores, das educadoras é ajudar ele a sustentar isso. Cuidar. Não é obrigar ele a continuar. Se ele quiser fazer outra coisa, ele faz outra coisa. Mas assim, é mostrar para ele que isso faz parte do processo. E aí ele tem escolhas. Você quer continuar se desenvolver nessa área de crescimento, buscando isso? Então talvez você precise passar por essa zona que é agridoce. Mas você pode também buscar outras coisas. Tem uma outra coisa legal aí. Ele fala que as áreas de força que você já conhece sobre si, seus talentos, né, já conhecidos, elas podem ser utilizadas como zonas de recarregamento. Um combustível. Uma gasolina. Uma gasolina. Gasosa da aprendizagem. A gasosa que você pode usar. Você sabe, você tá na sua viagem, no banco do motorista. Segundo episódio. E você tá lá dirigindo, mas chega uma hora que você tá cansado, ou o carro tá acabando a gasolina, enfim, a metáfora que a gente quiser. E aí a área de força, nesse caso, é um posto que você para, ou um hotelzinho que você dá uma dormida, sabe? Uma cama boa. Porque isso acontece mesmo. Eu já saquei isso no meu processo. Por exemplo? Eu tô em áreas de crescimento específicas, que às vezes chegam nesses momentos de não saber. E aí, muitas vezes eu recorro a lugares que são confortáveis para mim já. Eu recorro à escrita, por exemplo. Que é uma área de força. Para mim é uma área de conforto, né? Para além de... Acho que eu sou reconhecido pela escrita, mas a área de força nas pessoas, ela tem esse lugar de ser uma área aconchegante. Você já se sente mais seguro lá, sabe?
É gostoso. Então, você transita bem. Você sabe caminhar nesse território. E aí você caminha lá um pouquinho, você se diverte um pouco. Você pode usar áreas de força para ajudar você a potencializar uma área de crescimento atual. Uhum. Eu faço isso toda hora, né? Tudo que eu estou pesquisando, eu pesquiso sobre relações, eu estou escrevendo. Ah, você Eu une pesquiso- duas coisas. Eu pesquiso sobre comunidades, que é área de crescimento. Uso escrita. Então você vai conjugando, entendeu? Aham. Você quer aprender sobre Engraçado, eu faço isso também. como ser uma pessoa mais empática. E você entende que você tem uma habilidade de escrever, de registrar as coisas. Então você pode usar essa habilidade de escrever e registrar as coisas para potencializar o seu processo de aprender sobre empatia. Sim. É claro que em algum momento na empatia, né, por ser uma habilidade, você vai ter que desenrolar isso com Uhum. pessoas, Sim. mas pode potencializar muito. E aí você vive, então, essa espiral de áreas de força e crescimento, e isso vai levar... O processo das escolas livres democráticas é esse, É ancorado nisso. é ancorado nisso. Sim. Num processo de descoberta, de pesquisa. Sim. E aí, dentro de uma escola democrática, as alunas, os alunos estão vivendo cada um esse processo, e aí tem um cardápio. Ah, Tem um monte de coisas lá que acontecem que são de livre escolha das crianças, dos jovens para participarem, ou não. tem algumas opções Tem opções. colocadas pelos Geralmente, sim. professores, pelos facilitadores ali. Os alunos também muitas vezes colocam, Uhum. né? Não tem tanto uma distinção. Você quer ofertas. Você quer oferecer uma coisa, você vai lá e coloca no mural e aquilo vai acontecer. Uhum. E aí o Iaco fala uma coisa muito legal também. As ofertas, seja de um professor, seja de um pai ou mãe, Que também pode ofertar para a comunidade. pessoa, é livre, seja de um aluno ou aluna, é algo que deveria, né, idealmente vir da área de crescimento daquela pessoa que está oferecendo. De uma área que ela tá entusiasmada em descobrir. Ele conta uma história, não vou lembrar detalhes, mas ele conta a história de um fotógrafo que começou a trabalhar na escola como um educador. E aí ele estava numa área de crescimento na vida dele muito focada em fotografia, ele queria montar um ateliê, ele estava vidradão nisso. Uhum. Aí ele conseguiu, com o apoio da escola, um recurso lá para conseguir montar um pequeno ateliê de fotografia. E aí ele ficava trabalhando no ateliê dele, tipo, dentro daquilo que estava fascinando ele. E aí umas crianças chegavam lá, tipo, curiosa, né? Que é isso Que aqui? doideira é Que essa? doideira é essa? Tá revelando umas fotos aqui, velho. E aí, pronto. O contexto estava criado, entendeu? E aí criou-se... E aí aquilo... Porque as áreas de crescimento das pessoas, isso a gente pode... Acho que a gente falou um pouquinho no episódio de relações e comunidade. Uhum. Elas não se... Como que você desperta interesse em algo? Isso não se dá no vácuo, né? Individual. Do Neira. Do Neida. Não vem do Neida. Nada, não velho. A gente tá o tempo inteiro convivendo e se influenciando. Sim, contexto. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar de nomadismo, viagens, né, no próximo episódio. Eu me influencio muito por você, pela Marina, por conta da nossa convivência. Sim. Então, eu desenvolvi o interesse, que está muito vivo para mim agora, em viagens, aprendizados, nomadismo, experimentais na minha vida, Sim. por influências. Sim, Não dá para negar total, que isso existe. total. Isso existe. Que é os presentes que cada amigo deixou em mim. Que a Exatamente. gente falou no terceiro episódio. Então, as áreas de crescimento, esse é um ponto que o Yakov nem entra muito. Mas eu acrescentaria na teoria dele. Aham. A área de crescimento, ela não é só individual. Ela é individual, mas ela é uma membrana permeável, Aham. saca? E você vai se afetando o tempo inteiro Ela vai se espalhando. a partir do que você vive, dos seus contextos, das suas relações. Então é um processo de descoberta que ele cria uma afetação generalizada. Sim, é o professor de fotografia. Aham. Velho, é fascinante o processo de fotografia, especialmente o analógico e tal. A criança chega lá e, tipo, porra, quero sacar isso. Essa é a diferença do pudim gostoso. Vou chegar no pudim de novo. Pudim, né? Traz o pudim pra cá.
Esse podcast pode ser chamado Pudim já. Pudim. Pronto, resolvemos a treta do nome. Pudimcast. De tanto que tem pudim da educação. Vai, amigo. É o pudim, amigo. É o pudim. Porque eu fico chocado como é que um assunto fascinante que nem matemática, biologia, química, na ciência da natureza. É fascinante. Só que eu não achava. E ainda não acho, porque eu desisti. Porque eu traumatizei e desisti de Exato. aprender. A questão do trauma é fundamental. E eu quero escutar disso exatamente porque como que nesse processo com esse professor de fotografia, as pessoas tinham essa afetação generalizada, Algumas. algumas, mas quem se interessava. Uhum. Que é isso, porque eu não vou obrigar todo mundo a comer o pudim. É isso. Esse é o pudim Esse é o gostoso. pudim gostoso. Esse é o pudim O gostoso. tempero é a Porque é o pudim que escolha. o confeiteiro, ele não só chega com um pudim pronto e te obriga a comer. Ele convida o cliente, quem vai comer, a também fazer o pudim. Ou aprender a fazer o pudim junto. A fazer junto aquele processo. E aí você se afeta, porque você também você sente que você faz parte, você tá aprendendo junto. Não aprendendo com, mas aprendendo junto. E aí quando isso não acontece, quando isso é obrigado, não é um processo de descoberta, mas é um processo de instrução somente, aí entra nessa indigestão de não querer comer o pudim, de traumatizar com aquilo. E nunca mais vou tocar nesse pudim. E no caso, o professor, a professora, muitas vezes nem tá querendo fazer esse pudim, velho. Só Fazer esse pudim por obrigação. e tem que estar, que é o que pôde acontecer, é o que é o possível no momento. Uhum. E eu queria entrar nisso também, de traumas, sabe? De quando a gente tá pensando porque a gente tá falando desse processo de aprender pela descoberta. E o que acontece que algumas pessoas traumatizam de não conseguirem entrar nesse lugar de áreas de força e áreas de crescimento? Tipo, quando aprender vira um trauma? Eu não diria que algumas pessoas traumatizam, de fato isso acontece, mas acho que posicionaria como um contexto traumatizante. Um contexto traumatizante. É. Ah, Porque, sabe aquela distinção que já deve ter outros termos mais corretos que eu nem sei, mas entre pensar que o povo negro é escravo e o povo negro foi escravizado, uhum, tem uma diferença. sim. É sutil, mas tem. Condição e de colocar naquela posição. Quando você elabora essas duas frases, elas realçam coisas diferentes. Sim. E nesse, né, não tô... São coisas completamente diferentes, mas é só para trazer essa reflexão sobre o quão importa, né, a gente usar a linguagem nesses casos, porque é isso, eu acho que nesses casos da escola, não só da escola, mas de como esses ambientes escolarizantes operam, Uhum. e isso acontece nas organizações, isso acontece nas faculdades, É só uma acontece réplica. replicando tudo isso. O que ocorre é que, como o pudim é feito por pessoas que não estão a fim de fazer pudim, estão ali fazendo por obrigação. Sim. E aí, na hora que você apresenta o pudim para a pessoa que vai comer, você obriga ela a engolir aquele trem seco, Uhum. aí causa indigestão, isso é o contexto traumatizante. Entendi. A gente estava falando disso no segundo episódio, né? Matemática é uma parada absolutamente fascinante. Sim. Física é uma parada absolutamente fascinante. Biologia, porra, velho. Porra, Como funcionam natureza. as coisas Sim. da natureza. E eu sou natureza. Exato. Como é que eu não gostava disso? Como é que eu bombei? Tá, vamos falar que é Vamos verdade. chegar nela. Mas o único pau que eu tomei de disciplina, eu era um bom aluno, amigo. O Caio Vação ia ter vergonha de Você seguiu as regras. minha lápis, né? Sua lápide tá manchada. Mas o único pau que eu tomei foi no primeiro período de faculdade de matemática, cálculo 1, né, que eu tive. Então, assim, isso é contexto traumatizante. Isso é por causa do modo de se produzir e de se vir esse pudim. Tá, então não é o que você falou no segundo episódio. Não é o que se aprende. É o como se e o aprende? quando. Em Como que e momento da jornada do aprendiz. Cara, se eu Entendi. tivesse afim, se fosse útil, se fosse significativo, se fosse interessante eu aprender de cálculo 1 naquele momento de faculdade, tenho certeza que eu não teria bombado. Certeza absoluta. E Que teria é feito o que sentido. acontece. Então, eu acho que esses contextos, eles geram traumas. E isso cara, assim, eu acho que, falando por nós dois, assim, eu suponho que a gente não teve nenhuma experiência muito
Uhum. traumática, muito profunda nesse Sim. sentido. Só que isso acontece, cara, e isso Eu é já escutei. triste. Tem muita história, assim. Eu lembro, eu tava num evento com o Zé Pacheco, há muito tempo atrás. Fui ouvi-lo falar. E eu tava, acabou o evento, a gente ficou lá conversando com a galera, foi em BH. E aí uma menina tava conversando com ela, e aí ela falou, a gente tava falando sobre TI, inteligência, essas paradas, né? E ela virou pra mim e falou, cara, teve uma vez, ela já era adolescente, assim, tava estudando numa escola. E aí a escola dela, acho que era uma escola rural, não lembro, uma escola do interior. Fizeram, não sei por quê, Uhum. fizeram um teste de QI com todos os alunos. E não só fizeram, mas expuseram isso. Isso acontece em muita faculdade. Não QI, né? Mas na minha época de faculdade, colocavam as notas de estatística Na minha na escola, parede. velho. Na minha escola, como era vestibular, É, colocava, tipo, que é os top bizarro. 5 alunos, porque isso é uma lógica da competição, como se isso ajudasse, né? A melhor das intenções, isso é feito por quem fez, né? Mas Mas ninguém pôs aquilo pensando, não, vou foder geral. Tipo assim, eu acho que às vezes mas não, amigo. às vezes, vou foder geral. Ah, No mínimo, aquela pessoa quer aumentar o resultado da escola, quer aumentar o processo. Então, ela coloca aquilo ali como, na lógica de visão de mundo dela, é que aquilo faz tem os sentido. professores que gostam de ser carrasco. Tem, eles existem. Eles se encontraram nessa Eles identidade. se empoderam de ser o cara. São poucos. Não, na minha matéria ninguém tô, passa, porque é difícil. não tô generalizando, não, pelo amor de Deus. Sim. Mas tem. Existe. É, Mas pode continuar. E aí, não, aí essa menina me contando que fizeram um teste e o QI dela deu abaixo da média, lá, não sei quanto, enfim. E ela falando, nossa, e assim, ela se emocionou na hora falando comigo, falou, cara, eu nunca consegui me recuperar disso. Caraca. Eu levo pra terapia e, tipo assim, não. Ela se acha burra. Você acha, colocou um rótulo ali que pregou nela, saca? Isso é muito triste, cara. Isso acontece, no caso, o QI é uma coisa até emblemática. Que eu definitivamente não acho que é útil pra nada. Repudio. Repudio. Realmente Total. não acho que faz sentido nenhum. Mas fora disso, né, com as notas, com as avaliações, com São sistemas essa parecidos. cultura comparativista, ela gera, para além do como o pudim é feito e tudo mais, né, é mais um elemento que gera traumas muito fortes. Lá vem ele. Não é Mano, não vai ter. aí ativou, né? Ativa demais. Ativou o gatilho. Eu vou escrever um livro em torno do pudim. O pudim da educação. É a capa do livro. Vai. Não, porque o que eu tô discutindo, vê se eu entendi. Não é exatamente o pudim, mas é como aquele ambiente te faz se relacionar com o pudim. Sim. É isso. Que é esse sistema. As circunstâncias. O Rodrigo tá adorando o pudim. A próxima vez que ele comer pudim, ele vai lembrar de mim. Vai lembrar de mim quando ele comer pudim. Você tem metáforas bem alimentícias, né, amigo? Eu lembro que a gente falou de pizza, Ah, queijo. pode comer. É o pudim. Mas é isso, né? Como você se relaciona com o pudim e como você tem um sistema que tipo assim, se você não comer 10 pudins hoje, você vai tirar 0. Aí, tipo, a pessoa começa a entrar num processo de medo em comer pudim. Amigo, tem uma metáfora incrível Tá fazendo sentido. que é Eu espero que esteja fazendo sentido. que tem a ver com isso que o Ciano mostrou pra gente lá no Qual? Festival de Ecoversidades. Eu anotei isso, até comentei num texto recente. Ele tem uma imagem, não dá pra mostrar aqui, mas acho que dá pra falar. Depois a gente faz um. Ele quer explicar a questão de problemas estruturais, opressões estruturais. Sim. Aí ele usa uma metáfora que não é um pudim, mas é um bolo. Tem ela tá quase lá. Tá do lado. Que eu acho genial. Eu nunca tinha visto dessa maneira, assim, que ele explicou. Que é o que é o problema estrutural é um bolo. Vamos colocar assim. Tem vários, Uhum. né? Na sociedade. Tem questões de machismo, tem questões de racismo, tem questões de classe, tem várias questões. Sim. De cultura e tal. Então são vários bolos ali. Sim. E quando você fatia o bolo, uma fatia do bolo é um recorte.
desse problema. E é isso, né? Você pode ver a questão do machismo por múltiplas perspectivas. Tá. Né? Você tem lá que a galera só para posicionar o movimento feminista. Uhum. Você tem a galera do feminismo interseccional, você tem a galera do feminismo negro, você tem muitos feminismos. Entendi. Assim é com todos os bolos. Com o bolo da escolarização. O bolo da escolarização também é um problema estrutural. A escolarização tradicional do que a gente está falando aqui também é. Todos os Tem problemas. múltiplas perspectivas, Sim. né? Muitos recortes você pode olhar. São as fatias do bolo. Sim. E aí, que eu acho mais genial, o sistema social é a fábrica de bolo. Ele Tem cria a o bolo. embalagenzinha, tipo, é bonitinho. Ele é um puta artista, né? Ele faz lá o desenhozinho do bolo. O Ciano Tem desenhou um isso. desenhozinho que coloquei no texto recente. E aí ele desenha e mostra, tipo, vai mostrando as setinhas assim. O que é o sistema O social? sistema social é a fábrica do bolo. É uma fábrica de problemas estruturais. Sim. Total. Que volta lá naquela coisa também, quando pra... É o sistema do pudim. Sim. Gente, Por isso que eu lembrei. eu acho que esse pudim, ele vai levar alguma coisa, velho. Esse pudim vai mudar a educação. Ou vai acabar de fuder comigo. Oh, mas Vamos ver. Ai, sabor de machismo. Ai, que sabor de fórmula de Bhaskara que eu não queria aprender. velho, dá pra fazer uma experiência, tipo assim, fazer uma experiência de aprendizagem com a parte sensorial só dando pudim. Mas, ó, você tava falando do Yakov, e aí do que eu sei da sua história, eu sei que a descoberta desse livro, da educação democrática, foi um momento Foi. na sua jornada de aprendizagem. Tipo, eu também contei, acho que até o que me afetou a ponto de querer começar a minha jornada de aprendizagem, minha educação. E aí eu queria saber de você, antes desse momento que foi a descoberta do Yakov, tipo, o que tem, quais são essas sementes que estão na sua trajetória que foi criando esse desejo para começar a sua jornada que depois você... O que é uma semente? Sementes são, Tá tipo, falando? esses momentos, essas pessoas, esses conteúdos. Tipo, como é que como que nasceu a sua jornada de aprendizagem autodirigida, o seu doutorado informal? O que aconteceu para ele vir ao mundo? Para ele quando ele começa em algum momento com esse nome, né? Quando você conhece o André Gravatar, doutorado informal. Mas antes disso acontecer, o que aconteceu para ele nascer? Tipo, de onde nasce o desejo da sua jornada? Eu acho que eu cheguei a comentar aqui no. Agora eu não me lembro qual foi o episódio, já são vários. Mas do processo que eu vivi na adolescência, né? De ter esses campos de conhecimento que eu queria explorar, que tinha a ver com dores ou coisas que eram significativas, né? Então, eu fui buscar aprender espiritismo porque eu estava me questionando sobre a vida. Eu passei uma infância católica, aquilo deixou de fazer sentido. Uhum. Eu ia nas aulas de primeira comunhão, que tem aulinha, né, de primeira comunhão. Eu faltava. Você faltava. Você já era mais esperto que eu. Eu faltava pra jogar Minecraft. Eu ia. Obrigado. Sim. E aí eu ia, e assim, eu também queria entender, sabe? Eu tinha um lado meu que estava criança ali, tipo, entendendo, não, o catolicismo é para mim. Sim. E aí eu ficava, a professora falando, não, mas porque a gente teve o universo, né? E Deus quis assim, blá, 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 blá. Eu falava, por que Deus quis? Eu ficava só falando por quê? Por quê? Climão. Tipo, e a professora ficava puta comigo. Climão. Então, acho que vem disso, assim, né? Tipo, no caso do espiritismo, eu encontrei uma outra possibilidade. De novo, a escola da ponte. Para muita gente, né, no Brasil, por conta da influência do Pacheco e tal, você encontra um novo jeito de pensar que você ainda não sabe como funciona, mas aquilo te fascina, porque você já está desencantado com a sua realidade atual, Sim. mas você não sabe nomear isso ainda. Nossa, isso é muito bom. Você não sabe elaborar a razão do seu incômodo. Nossa, isso é bom. E aí você encontra aquele outro negócio que te mostra outras possibilidades e começa a dar nome para as coisas. Olha, tem nome. E aí você fica com vontade de ir mais para lá. Com o espiritismo acho que aconteceu isso comigo. E aí depois, né, eu não me considero espírita, mas foi super importante nesse momento para mim.
Aí teve o canto, né, que eu falei também um pouco. O canto foi fascínio puro, velho. Eu via os caras que eu queria aprender a cantar igual berrando, igual uns doidos, e fazendo uns negócios que eu queria aprender a fazer. Eu queria fazer igual os caras. E eu aprendendo a dançar. Você se fascina. Eu vejo o povo dançando, É uma essas coisas experiência, lindas, velho. pode vir, né? Pode vir de uma dor, de um incômodo, que às vezes você não sabe nomear ainda. Uhum. Pode vir de um fascínio estético. Sim. Isso que a gente tá falando, experiência estética, velho. Você vê os caras dançando. O que é experiência estética? O que é experiência O estética? que é? Não, eu tô perguntando. O que é experiência estética? Você tá igual a Bujanra. É, O que é a vida? adoro ele. Eu tava no outro podcast falando isso. Estética tem a ver com beleza? Pode ter. Eu sei, né? Eu só quero criar essa distinção. Quando você fala posicionar experiência isso, né? estética, pra destrinchar o que é isso. Experiência estética é aquilo, pra mim, é aquilo que te toca. É aquilo que você se afeta. Uhum. Que pode estar associado com um sentido de beleza tradicional ou não, Sim. sabe? Mas é uma experiência que te afeta num nível mais profundo, que às vezes você nem tem racionalidade pra explicar. Sim. É, E você tava vivendo essa E eu experiência tava estética com o vivendo canto. isso com o canto. Tipo, eu não sabia porra nenhuma de técnica vocal, o que os caras estavam fazendo. Alguns eram técnicos, outros só estavam indo na intuição mesmo. Depois eu fui Uhum. descobrindo mais. E aí mas eu ouvi os caras dando uns berros absurdos e fazendo umas linhas de canto. Eu falei, cara, eu quero fazer Quero fazer isso. Seu zóio tava bem. Eu ouvi as músicas no repeat, saca? Eu Porque era. dançando, eu fico É, no repeat fazendo passinho de forró e de zouk. isso acontece pode acontecer com tudo, né? Você pode ter experiência estética com tudo, pode se afetar. Não acho que isso tenha. Você pode, se você sentar num divã, você pode tentar encontrar por que isso te afeta, analisar isso. Aí você vai lá na sua mãe. Deixa. Eu não me preocupo com isso, sabe? Só me afetou. Sim, E aquilo pode se desdobrar em alguma coisa, algum aprendizado ou não. sim, No canto, eu canto mais ou menos, e pra mim tá suficiente. sim. Não quero assumir uma carreira disso. Que aí volta lá no que é sucesso dentro da aprendizagem. O aprendiz autodirigido, ele reconhece o próprio sucesso também. Ou pelo menos ele. Não que seja um processo individual, porque é coletivo também, né? Ser reconhecido é importante. Sim. Mas pelo que eu entendi, você não precisava ficar rico cantando. Não, não Você precisava ficar rico, não precisava ficar famoso, não precisava Exato. nada. Já bastava ali. Acho que essa é uma sabedoria, né? De você entender como que você posiciona as suas diferentes definições de sucesso dentro de cada uma das suas jornadas, de cada um dos seus Nossa, percursos. perfeito. Algumas você vai, talvez, querer ser o melhor. Sim. E tudo bem. Você entende o que isso vai requerer de você? Uhum. E se você entende Nossa, e faz sentido, velho, vai, perfeito. sabe? Com o aprendizado autodirigido, eu quero me destacar, porque eu acho que com isso eu consigo contribuir, e isso é bom pro meu ego também. Sim. Tipo, vamos falar dele. Falar né? dele. Vamos falar dele. O ego. Ele existe, ele é Ele importante. motiva a gente a fazer as Que coisas. bom. Mas com muitas outras coisas, tipo canto, eu tô contente em ser mediano, em ser Uhum. medíocre, tipo, foda-se, entendeu? Mas você tá regulando o seu processo de aprendizagem. Você autorregulação, autodeterminação. Uhum. Então, enfim, As definições de sucesso foram atualizadas. já com êxito. Sabe que isso era amigo, O quê? isso era o slogan do Gini, do Sério? meu grupo de Gini, Nova Educação, grupo pré-mol, grupo de grupo Nova de investigadores da Nova Educação. Olha, voltamos nele. É, E aí? e aí o Gini vai- era um logozinho muito feio que eu criei no Canva. Branding nunca foi um forte. Não. Nunca foi uma área de force. Agora eu espero que nosso Transborda tenha um bom branding, porque não sou eu que vou cuidar disso. Davi, obrigado. Davi tá ajudando a Mas gente. nunca foi uma área de força, eu nunca me preocupei com Nunca quis também. E ok. Não. Outras pessoas fazem. Nunca comeu esse pudim. Não, Deixa lá. eu deixo para outras pessoas comerem. E aí, era embaixo do logozinho feio, as definições de educação foram atualizadas com êxito. Pronto. Que massa, velho. Era bem isso. E eu gostava desses logos, acho que Eu gosto. porque era essa parada de você pensar em novas concepções, né? A gente estudava os múltiplos movimentos, né, relacionados ao que a gente pode entender como nova, entre aspas, entre muitas Entre aspas, muitas porque isso é mais antigo que a vovozinha. Mas era bem legal. Enfim, e aí... Só posso abrir um parênteses rápido? Porque do que eu tô escutando, e essa parte de definir o que é sucesso pra mim é muito importante.
Que é, volto lá na parte do Mário Sérgio Cortella e de, tipo, pra que eu tô fazendo isso? Eu percebo que eu li isso de um texto seu também, que é me diga como avalias e direi quem tu és. Que eu acho que eu adoro essa parada. Você tá- Eu lembrei de outro texto de avaliação, e quando você cita os textos, eu fico pensando, nossa, eu bato muito nas coisas, né? As pessoas também vai achar um chato. Mas, tipo, você vai. Não. Você é um O Alex Treta Não, Alex, fala através. ele escreve a maioria dos textos. Só que esse texto me fez pensar que o que a gente dentro desse sistema, a, os parâmetros de sucesso definem a jornada. Então, por exemplo, para mim, sucesso é tirar nota 10. Então, eu vou me especializar em conseguir responder igual o professor quer. Claro. Então, assim, se eu defino que sucesso é responder a resposta certa, o que eu vou fazer é me especializar em ser um repetidor. Sim. Agora, se nesse outro modelo ou filosofia de educação ou forma de se relacionar com a aprendizagem, o sucesso é a descoberta, é descobrir algo novo, quer dizer que a partir daí o meu processo vai ser guiado na descoberta. Tipo, agora o processo ele vai habilitar mais descoberta. E nesse processo da esquerda aqui, eu só estou vivendo a repetição. Então, o que eu avalio também dita o que eu faço. Isso me trouxe a isso, assim. E como as nossas jornadas autodirigidas, independentes, vão levando para esse lugar de... Quando a gente recria o que é sucesso para mim dentro da aprendizagem, eu começo também a recriar o caminho do que eu faço nesse caminho de aprendizagem. Isso é É. interessante, assim, porque entra nessa. Eu li aquele livro que eu acho que eu nunca te contei tanto sobre, isso marcou bastante, que era não tem tradução ainda, mas possivelmente uma tradução do título seria Por que que a grandiosidade não pode ser planejada? Hum, Why Greatness Cannot Be Planned. hum, É dos dois caras que são cientistas da computação, e eles enveredam nesse livro para uma pegada mais filosófica, assim, de discutir essa questão dos objetivos, assim. sim. E acho que eu já te falei que eu tenho uma série de questões com objetivos. Aham. As pessoas pautam muito a vida delas por objetivos, né? Igual a famosa resolução de ano novo, né? Sim. E tem umas estatísticas muito boas que mostram que, em média, as resoluções de ano novo elas falham ainda em janeiro. Tem isso no Tipo, app. tem até uma data. Eu lembro de um texto do André Camargo que ele fala isso. Que é tipo, fizeram um estudo com algumas pessoas e tal, da motivação delas para cumprir as resoluções de ano novo. E era tipo, tinha uma data, assim, era tipo, lá pro 21 de janeiro. Depois É o de dia. 20 dias. É o dia que a maioria já desiste. Foda-se. E qual que é outro caminho, se não for objetivo? Então, esses caras, eles falam isso, que eles dão uns exemplos históricos, assim, muito interessantes de invenções humanas. Aí eles falam, tipo, grandes invenções, o computador, o avião, invenções modernas, assim, Alô, Drummond. Alô Drummond. É nosso. É, é como se as pessoas que inventaram essas coisas, elas não podiam prever que elas iam fazer isso. Tá. E se você ficar tentando prever, especialmente metas de longo prazo, metas mais complexas, eles até fazem uma ressalva, tipo assim, se você quer uma metinha de curto prazo mais simples, as metas podem ser até interessantes. Elas Uhum. podem te gerar uma motivação extra. Ah, eu quero perder 5 quilos. Ah, eu quero conseguir correr 5 quilômetros. Ah, quando a coisa está ainda um pouco mais próxima, metas e objetivos podem eventualmente te ajudar, embora também tenha outras possibilidades. Mas quando você vai avançando mais e a coisa vai ficando mais complexa, não vale a pena você usar esse recurso, Uhum. porque a complexidade aumenta muito e aí você não consegue prever o que vai acontecer. As circunstâncias, elas vão te engolir. Uhum. E aí ele fala isso desses caras, né? Dessas pessoas que inventaram coisas. Para o avião ser inventado, Uhum. muitas outras coisas precisavam ser inventadas antes. Não tinha como o Da Vinci. Leonardo da Vinci, ele um dos milhões de projetos, né? Que ele era um grande gênio maluco, inventava de Um tudo. grande aprendiz Super autodirigido. aprendiz autodirigido. Ele tentou inventar uma máquina que voava e não conseguiu. Por quê? Porque ele ficou muito focado naquilo, enquanto o sistema
Na época não estavam, os componentes de um avião que de fato funcionava não estavam disponíveis ainda. Uhum. Você tem um avião, você precisa de turbina, você precisa de um motor de X, você precisa de um certo tipo de combustível, você precisa de, sabe, hélice. Todas essas coisas que são complexas e grandiosas, aqui tô falando de invenções, a gente pode falar para qualquer coisa, né? Na vida. Elas não são tão previsíveis assim. Então, qual que é um caminho que você pode fazer? Você pode se dispor a estar aberto para aquilo que é interessante. Aham. Porque o fio da interessância é o que vai te guiar para as coisas mais fascinantes que você vai descobrir, aí de repente você vai tropeçar No caminho. numa parada que, putz, era esse, acho que eu nasci para isso, eu nem sabia. Véi, É muito louco isso. é muito Chico César. Caminho se conhece andando, É, de vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, sai só por aí e acha sem saber. uau. Mandei a Ah, peça, aí, não é? o caminho se faz caminhando, Caminho se faz caminhante, caminho. né? É muito sobre isso. E eles colocam essa coisa muito explícita da abertura para o novo, da abertura para a experiência, da abertura Sim. para se afetar. Não tem, se você ficar muito preso nessas metas, nesses objetivos, isso vai te fechar para muita coisa que você poderia estar vivendo. E na sua história com o seu doutorado informal, quando isso foi um objetivo e quando isso aconteceu no meio do caminho? Como é que foi? Eu acho que eu fiquei transitando entre uma coisa e outra, porque quando eu criei a campanha de financiamento coletivo, né, eu fiz essa campanha para o livro do doutorado informal. E aí eu fiquei uns 3 anos pesquisando até publicar. Foram 2 livros, né? Mas fiquei uns 3 anos. O fato de eu ter, tipo, colocado como um objetivo que eu queria publicar algo Sim. depois de X tempo foi importante para mim. Os objetivos são importantes. Nesse caso foi. Uhum. Nem sempre. Sim. É relativo. Nesse caso, para mim, eu olho para trás e acho que foi importante. Assim, eu lembro, eu não sei se eu te contei, de uma sensação muito viva, assim, de eu estava escrevendo o último capítulo do doutorado informal. Eu já tava de saco cheio, cara. Eu já tava querendo fazer outra coisa da minha vida, entendeu? Eu tava querendo ir pro próximo passo. Então, o último capítulo eu escrevi assim, na marra. Todos os outros foram muito gostosos de escrever. Mas no final eu já tava, velho, eu quero entregar esse negócio. Tipo, entrega de TCC. Já vou entregar pro orientador e defender logo pra formar, entendeu? Ah, Só que foi muito importante, cara. Tipo, foi. Depois, porque na hora que isso está acontecendo, você não tem perspectiva ainda, porque o tempo ainda não passou. uhum. Mas agora, né, isso foi em 2016, então tem 7 anos. Pô, ter escrito o doutorado informal e publicado foi muito importante para mim. Foi muito significativo pessoal, profissionalmente. Então, eu acho que em alguns momentos é importante você ter algum objetivo, mas entendendo que isso pode ser flexibilizado sempre. Isso é maleável. Isso aconteceu também. Acho que essa história eu te contei. Quando eu estava começando a escrever doutorado informal, eu elenquei uma série de casos que eu queria estudar. Eram 6. E aí, desses 6, no final do livro, o livro de fato completo, dos 6 que eu tinha elencado inicialmente, 3 de fato foram escritos e 3 não. 3 mudaram no meio do caminho. 3 casos foram outros. Foram outros. Então, 50% mudou Aham. nessa parte, né? E um deles foi muito significativa a mudança, porque no meio do processo eu conheci o Caminho do Sertão. A Eu experiência não sabia que existia Caminho do Sertão. Então, como é que eu ia prevê. estudar um negócio que eu nem sabia que existia? Só pode escolher aquilo que a gente conhece. Sim, segundo episódio. E aí, essa história foi muito louca, assim, né? Eu tinha uma companheira na época, a Ana. Ela me contou do Caminho do Sertão, porque ela estudava Guimarães Rosa. E Caminho do Sertão
É uma experiência de 7 dias de caminhada no sertão de Minas, que tem a ver com a obra do Guimarães Rosa, Tipo que é mais conhecido, tipo o Caminho do Santiago brasileiro. Brasil. Que eu não gosto disso, que Porque não é a mesma coisa, é totalmente diferente. mas é só pra Mas para as entender. pessoas entenderem, É, ajuda. sim. É tipo essa peregrinação, Uma digamos. peregrinação, uma experiência de caminhar. O Caminho de Santiago ele tem um componente mais religioso. Sim. No nosso caso aqui, esse caminho era mais Literário. literário, tinha até uma postura bem política, né? De reflexões daquele território, daqueles povos. É incrível. E aí, eu não sabia que existia Caminho do Sertão e tinha um processo seletivo, assim, porque eles abrem essa rota uma vez por ano. Hoje eu não sei como é que tá, né? Não acompanhei. Na época era uma vez por ano só. E tinha muita gente que queria fazer, não tinha tanta vaga assim, a estrutura deles não comportava. E aí, eles abriam essas vagas. A gente se inscreveu, eu e a Ana, a gente queria ir junto. E aí, no processo seletivo, era escrever uma redação, tipo, por que você se conecta com isso, por que isso é Ok. importante. Uma coisa bem aberta, bem de humanas. Bem a galera. Jeitinho. Bem o pessoal. De 7 sobre. E aí a gente escreveu, e por alguma razão que eu desconheço, eu passei e a Ana não. Ah, tinha que ser aprovado. Olha. E a Ana que tinha me contado da parada. Nossa. E ela queria muito mais ir do que eu, na verdade. Aconteceu. Aconteceu. A vida botou isso. Aham. A vida às vezes dá umas torcidas pra Dá. gente. Né? E aí, cara, foi um clima entre brothers. Porque, velho, tipo, e aí, né? E eu tava muito, velho, eu me inscrevi no último segundo. Eu escrevi a parada. Foi um bom texto, não tô dizendo, não é falsa modéstia. Sim. Me dediquei pra escrever. Só que eu não esperava passar, tipo, falar, gente, se rolar, rolou, se não rolar, foda-se. Pra ela era uma palavra, velho, eu quero muito viver esse negócio. Ela viveu depois? Não sei, amigo. Ah. Não é possível. Ah. Mas aí a gente processou isso, assim, depois que veio o resultado, né? A gente chegou em casa e tipo assim, e aí, velho? O que rola? E aí, velho? Pô, minha vaga. E aí, velho? E aí ela, não, foi de boa, assim, já tinha uma maturidade e tal. Ela falou, vai ver isso, me conta como foi, e aí abre todo ano, eu posso ir outra vez e tal. Mas. E eu fui sozinho. E aí, velho, foi muito doido, voltando, né, pra coisa do objetivo, Uhum. ou se abrir pro novo. Um doutorado. Eu acordei, a gente acampava. Eu não vou estender o Caminho do Sertão, porque tem muita história. Pode contar depois dessa história. A gente Igual eu não pode... contei a do Zuki ainda, eu só peguei um trecho pra ser. Deixa a aba aberta no navegador. Deixava aberta. Na cena dos próximos Daqui a pouco capítulos. a gente chega Tem lá. muita história. Mas eu lembro que o que conecta com o que a gente tá falando é, no último dia do caminho, eu lembro de acordar na minha barraca, abrir assim, falar, velho, não faz sentido eu escrever sobre aquele outro caso que eu queria escrever. Eu tenho que escrever sobre isso aqui. Nossa. Foi tipo, não foi racional, né? Tipo, a coisa tá sentindo no meu corpo. Que foda. Porque eu tava muito entregue àquela experiência. Porque aconteceu muita coisa, eu quase não completei. Foi muito emocionante, foi muito difícil, foi muito Calo no tudo. pé. Foi muito tudo, assim, foi muito intenso. Eu falei, velho, isso aqui, naquele momento, pra mim, é a maior experiência de aprendizado que eu já tive na minha vida. Então, se eu tô escrevendo um livro sobre isso, tem que estar no livro. Não tem como não estar. Foi visceral. E aí eu tirei o outro caso. E falei, velho, é isso. E como eu tinha uma base de apoiadores, né, porque eu fiz o processo de campanha de financiamento coletivo, Uhum. eu comunicava com os apoiadores. Eu não sei se as pessoas realmente se importavam com isso ou não. Tá bom. Mas eu comunicava, falando, gente, então, fiz essa mudança aqui e tal, nananã. Eu prestava contas. Seus contribuidores estavam atualizados. E é gostoso isso, né? Você se sente acompanhado na jornada. Muito, muito acompanhado. Tem gente que até hoje eu encontro. Eu te sigo desde a época do Educação Fora da Caixa, Olha, do Catarse. Eu fico muito feliz, velho. que massa. Muito legal. E aí foi isso. E aí eu escrevi. Eu acho que o capítulo do caminho, pra mim, no livro, um dos capítulos mais tesudos de escrever, um dos que eu mais me orgulho. Eu me vulnerabilizo muito no texto, sabe? Tipo, eu abro minha víscera lá e falo, velho, foi isso que aconteceu. Eu vou chegar em casa. Agora você vai ler. Agora eu dei um motivo. Agora, não só eu, mas quem tá escutando também vai lá do alexbretas.com. Disponível para download gratuitamente. Mas como é que nasceu o doutorado informal? Como ideia? Como. Não, na sua André. vida. Na sua vida. André Gravatar.
autor deste livrinho. Ah, voltamos ao início. E dentre muitos outros livrinhos incríveis, né? Cheguei em São Paulo em 2013, 10 anos. E eu tava de mudança pra lá, nova vida, né? Tava saindo daquele contexto de trabalhar em governo. E conheci o André. A gente tava se falando, acho que remotamente, tinha uma amiga nossa em comum. E aí ele tava para lançar o Volta ao Mundo em Três Escolas, que é um outro livro que ele lançou junto com um coletivo incrível. Eles estudaram várias escolas muito disruptivas no mundo inteiro, assim. Sim. E eles, de fato, viajaram para conhecer. E eles estavam para lançar esse livro. Eu fui no lançamento do livro. Aí acho que eu conheci ele pessoalmente nesse dia. E ele estava contando disso, assim. Ele estava criando um processo que ele chamou de doutorado informal. Ele deu o nome ali. Ele que deu o nome. E ele falava, porra, tô vivendo isso, tô criando, não pedi licença para ninguém. Tem pessoas aqui que são mentoras que me acompanham nesse processo. Ele tinha um blog que ele postava. Aham. E aí, quando ele foi contando tudo isso, eu me encantei com a ideia, porque eu já estava querendo fazer uma investigação sobre aprendizagem de adultos e autodireção. Eu não conhecia o termo autodireção na época, mas era autonomia no aprendizado, aprendizagem livre, etc. E aí, quando ele me trouxe essa possibilidade que ele estava fazendo, eu falei, cara, eu quero fazer isso porque eu quero ser, tipo, cobaia, sabe? Eu quero viver na Queria pele. testar isso. Eu quero viver isso na pele. Na época, eu trocava bastante com a Juanita Brown, que é a criadora do World Café. Como A que você gente- chegou nela? Como você acha? Um e-mail para o estranho. Uma cara de pauzinha. E-mail para estranho. Eu e ela. Nesse caso, deu muito certo e ela me respondeu super fofa. Eu morri de medo de falar inglês na época. Nossa, foi um momento. E ela propôs da gente se falar por Skype. Skype, velho. Skype. E nossa, foi pra mim, muitas coisas aconteceram aí, né? Foi um processo curativo pra mim com o inglês. Então ela foi super, sabe? O importante é a gente se comunicar, Ah, que bom. né? Quando rola muito essa compreensão, assim, né, na linguagem. Enfim, e aí, a Juanita também, ela teve um processo, o doutorado que ela escreveu sobre o World Café, que é um doutorado formal, mas dentro de uma universidade lá nos Estados Unidos muito aberta, muito fora da casinha. Então ela teve muita liberdade para escrever a tese dela. Uhum. Ela criou um método de pesquisa próprio. E ela conta isso na tese. É uma tese linda, muito, muito foda a tese dela. E aí eu me correspondia com ela e a gente começou a ter uma identificação muito grande, assim, de, porra, nós percorremos processos muito não convencionais de aprendizado, ela ainda dentro de uma instituição, mas assim, profundamente autodirigida, Uhum. e a gente se conectando muito nesse lugar. E ela adorou a ideia do doutorado informal, ela apoiou até na época da campanha, ela botou a cara dela lá, gravou vídeo para ajudar na Que massa. campanha, Foi uma pessoa importante. uma pessoa muito importante. Enfim, e aí o André tinha contado para mim sobre isso, eu quis viver isso como cobaia. Na pele. Eu lembro que na época eu gostava e gosto muito da ideia de jornalismo gonzo, já te falei isso? O que é o jornalismo O gonzo? jornalismo gonzo é um estilo, vamos colocar assim, de um conceito de jornalismo, onde o jornalista ele se mistura com a história que ele está contando. Então ele é um jornalismo investigativo visceral. Gostei. Tipo, a pessoa jornalista, ela não está só contando uma história neutra. Me identificando. Tô gostando. Total. Ele vai na história, ele se é para experimentar alguma coisa, se colocar naquele lugar, imergir naquela paisagem, ele faz tudo o que é necessário. Meus stories. Esse bicho não é Barato, né? Caraca. Seus stories. Meus stories é total TV jornalismo Blue, gonzo. Tem palavra pra tudo. Tem palavra pra tudo. Só não sabia. E se não tiver, a gente cria. Se não tiver, eu posso criar. A gente faz. Cultura epistemológica. Só quem escutou o segundo vai entender essa. E aí eu fui criando também o meu método. E muito inspirado na Juanita, né? Ela faz isso na tese dela. E aí eu trouxe jornalismo gonzo. Eu me via como Que massa. um jornalista gonzo. Aham. Eu trouxe investigação apreciativa.
Porque eu queria que o meu olhar fosse um olhar para aquilo que estava dando certo, para aquilo que tinha de potência, e não só para aquilo que estava dando errado. Tião Rocha fala do Total. copo. Índice de potencial de desenvolvimento humano. Uhum. Ai, velho. Copo meio A cheio. gente precisa falar do Tião Rocha. Eu já vou te chamar pra cá. Tião, se você estiver escutando isso, próximo episódio. Eu vou me emocionar. Vai ser bonito, né? Vou Sim. trazer ele pra cá. Então, eu fui fazendo essa colcha de retalhos de método Uhum. de pesquisa. Massa. E aí foi se desdobrando no que eu de fato fiz, os casos. Né? O livro tem 3 partes, né? A parte de casos inspiradores, e aí teve Caminho do Sertão, teve One College, eu estudei a ESEC. Nossa, que velho, meus grandes amigos da vida Puta vieram de lá. A ESEC é foda, velho. Não, se eu ESEC tivesse é um na faculdade, celeiro. eu ia estar total na ESEC. A ESEC é um celeiro global de autodireção, assim, Total. dentro da universidade. É uma célula de autodireção universitária. Sim. Karen, Aron, Isis. Beijo pra você. Meus amigos da ESEC. Imperatriz. Tem muita gente no mall, Tem gente. no Aprendiz, né? Porque, assim, Tem a ver pra caramba. as pessoas estão vivendo esses processos de descoberta, de aprendizagem, né? Que aí veio o nome, autodirigido, intencional. As pessoas estão vivendo isso em outros contextos, só que talvez não foi dado um nome ali, né? Sim. Só que a ESEC é um exemplo, né? A ESEC é uma puta comunidade de aprendizagem. Sim. Muito grande e que funciona muito bem. Acho que isso é importante, né? Com contradições, então, Sim. funciona muito bem. Como tudo. Como tudo. Mas assim, não é que. Isso eu acho que é importante, né? Não é que quando a gente dá um nome, a gente tá criando a coisa, né? Não é uma nova educação, é outras educações, né? Essas coisas já existem aí. Sim. A gente tá analisando, né? Sim, e comunicando. Comunicando. Mas. Então teve essa parte do casos inspiradores, teve uma parte das cartas, que foi Essa parte muito é- gostosa, assim. Eu mandei carta pro André Gravatar, mandei carta pra Juanita, mandei carta pro Zé Pacheco, eu mandei carta pra um cara que já morreu, Olha! Paul Fayarant, que é um filósofo. Não. Ele não pôde responder, infelizmente. Não. Ele era super zoeiro. Ele era o cara mais zoeiro que tem. Ele solta a bola pra mim. Ele morreu na década de 90. Ah, que trouxa, velho. Acabou de. Climão, que eu tava achando que foi uma situação. Aí seria paia. Se você tivesse mandado e ele tivesse morrido no meio do caminho, Pode, eu tava coitado. achando que era isso. Não. Continua. Eu fiquei bem porque foi muito engraçado, né? Foi mais engraçado que amanhã. Mas, tipo, as outras pessoas que eu fui destinatárias das casas estavam vivas, ele não. Mas, enfim, essa parte das cartas, ela foi muito significativa, assim, pra mim, porque foi um espaço de... A carta como um instrumento de elaboração. Uhum. Eu me comunicava com essas pessoas, e eu não estava necessariamente me comunicando com a pessoa, estava me comunicando com as ideias dela. E aí eu escrevia a minha reflexão a partir do que ela tinha me trazido, do presente que ela tinha me trazido, né? E com o André e com a Luísa Modena, que é uma doula, e que a gente trabalhou juntos numa época no Desaprender, que foi a primeira comunidade de aprendizagem que eu co-criei. A Luísa é doula e educadora também. E nessa época a gente estava muito próximo. Aí eu escrevi para ela uma carta aproximando o que é a aprendizagem e o processo de nascimento. Nossa. É uma metáfora, né? E ela me respondeu e o André me respondeu. Então, essas Sai duas daqui cartas... nesse livro, velho. Eu tô já dando uns gatilhos aqui, eu tô amando. Isso. Asa pra... Agora vai. Depois de 7 anos. Sabe quem é minha mãe? quê? Aí eu vou contar uma historinha, né? Fala dela. A minha mãe, ela leu o doutorado informal depois de... uns 5 anos depois. E ela foi no lançamento do livro, eu dei pra ela o livrinho, fotografado. E a minha mãe foi professora de matemática, né, a vida inteira, aposentada. Depois que eu comecei essas maluquices, né, de aprendizado, e vou escrever um livro autopublicado e doutorado informal, o que é isso? Eu sentia sempre que ela me respeitava muito nessas minhas escolhas, mas ela não entendia muito, ela deixa o menino ir aí. O grupo no Whats só entra quem o pai e a mãe não sabem direito o que o filho faz. Essa é a fronteira da comunidade. Só entra as profissões que o pai e a mãe não Se entendem. você explica muito fácil, você não entende. Você não entra nesse grupo.
É bem isso. E aí ela nunca sentia que ela... Eu nunca... Acho que ela não tinha interesse. Tudo bem, né? Não Sim. tinha muito interesse em ter longas conversas comigo sobre isso, embora ela tenha habitado esse contexto da escola Uhum. a vida inteira. E tudo bem, beleza, vida que segue. Entreguei lá o livrinho pra ela por uma honra a ela, né? Tipo, pô, você viabilizou tudo isso e que bom, e quero que você tenha isso com você. E aí, velho, olha que loucura. Olha a coisa do momento certo de comer o pudim. Olha. 5 anos depois, eu acho que foi na pandemia, eu acho que era 2021. 5 anos, então, porque a publicação foi em 2016. Em 2021 ela me liga. Do Neida! Em 2021. Do Neida! Ok. E ela fala, Alex, eu li o seu livro. Nossa, velho. E ela me deu evidências Que leu. que ela leu mesmo. Ela foi mostrando vários trechos, velho. E ela foi falando, nossa, naquele momento que você fala com o fulano de tal, naquela carta, eu senti isso, isso e isso. Nossa, Naquele momento que você cita aquele caso, eu lembrei de umas coisas que eu vivi na escola. que lindo, velho. Naquele momento, que pariu, eu fiquei lindo, velho. emocionadíssimo, assim. Que Eu lindo. falei, caramba. Não era essencial que ela lesse para nossa relação, porque eu já tenho uma relação maravilhosa com ela de outros carnavais, Sim, mas fez muita diferença ela ter lido, que cara. lindo. Foi muito bonito, assim, muito importante. Sabe aquela coisa que você não sabia que você precisava? Quando acontece, nossa, eu precisava disso. Foi muito bonito, assim, e... Isso me lembrou Fala. muito brevemente a mesma experiência de ter me sentido visto pelo meu pai. O último episódio, É terceiro. verdade. De ele entrou no meu universo. Tipo, ele leu o meu livro, que eu não escrevi, mas eu era o livro aberto pra ele. Você foi lido. Eu fui Você foi lido. visto, foi lido. Não quero destoar da conversa, mas alguma coisa acontece nesses caminhos. Mas tudo que vem depois. Tudo que vem depois do mas, não importa. Não, muito rápido. Porque isso me ativou aqui. Esses caminhos de aprendizagem, pode ter sido só coincidência, mas são caminhos muito autênticos, né? Caminhos muito verdadeiros, Viscerais. viscerais, de Muitas crescimento, vezes, quando a gente vive essa jornada de aprendizagem independente. Isso desagou na sua mãe, lendo o seu livro em algum momento, e no meu pai, se interessando no meu livro aberto em algum momento. Não sei, é só destacar isso, assim, parece que por eu ter ido por um caminho tão autêntico, em algum momento aquela, como é que você chamou? Que espalha? Amálgama? Você O falou. quê? Aí, em algum momento aquilo afetou, Contagiou. contagiou, Faz um contágio. que é o contágio que a gente tá falando das áreas de crescimento. Em algum momento o seu livro afetou sua mãe, né? Pra ela pegar ele e ler. Tipo, em algum momento a minha história também afetou o meu pai, pra ele pegar e me ler. Então, enfim, só me veio isso agora. Esse contágio ele é muito potente em comunidade. Sim, Eu acho isso muito foda no mall, cara. sim. É muito massa porque existe alguma coisa misteriosa e encantadora quando você testemunha alguém se jogando nesse processo autêntico, visceral, Uhum. profundo de aprendizado, de vida, né? Você se empolga junto. Porque você vê que a pessoa tá falando sério, velho. Até os mais desempolgados se empolgam, velho. É uma coisa do corpo, Uhum. sabe? Não dá pra explicar. Mas você vê que a disposição corporal da pessoa, o jeito que ela gesticula quando ela fala, o jeito que o olho dela brilha, é diferente. É diferente. A menina na E aí escola você se contagia. falando isso. Mesmo as conversas Arrepia, né? Total. Falar disso. A menina, no segundo episódio, a gente falou disso. Ela falou, nossa, você fala com amor das coisas. Tipo, mas é que eu descobri, sabe, parece que era uma descoberta que eu tava transbordando ali. E esses caminhos E no mall isso acontece. Até no processo de venda. É um caldeirão disso. Que eu acho que não é privilégio do mall, não. Mas tem muitas coisas assim que vamos falar de comunidades para especificar um pouco. Às vezes você não tem muita ideia do que acontece na comunidade de fato. Mas a áurea dessa comunidade, às vezes você ouve de alguém que faz parte, boca a boca. Às vezes você não entende exatamente o que acontece lá, mas, cara,
olha, essas pessoas, elas estão muito brilhando, então eu quero fazer parte. Eu quero estar lá porque eu não sei exatamente por quê, mas eu tenho uma curiosidade, um fascínio, faz sentido para mim estar lá e eu não sei explicar. Nossa. Eu acho que com o mall isso acontece muito, assim. Muita gente já me falou isso, assim. Eu comprei a formação, né? E eu não sei exatamente por quê, mas fazia sentido. Fez sentido. E sabe o que que é? Aí a pessoa consegue explicar só depois. Depois, Depois ela não consegue. isso é você aprendendo a cantar. É a mesma coisa. Você não sabia exatamente o que era, você estava gostando. Isso É uma é, experiência estética. isso sou eu aprendendo a dançar. É. E é isso que o jogo da aprendizagem, o sistema escolar, não deixa acontecer. Bloqueia. Por quê? Tá no caminho de matar pela resposta. A pergunta nem foi feita e ele já entregou a resposta. Estupro cultural. Estupro cultural. Essa palavra. Fala pesado. Pegado. Roberto Freire, ele vai na jugular. É o do sem tesão não há solução? É o criador da somaterapia. Sim. E aí eu só queria. Posso esticar um negócio aqui? Estica depois pra gente amarrar, pra gente finalizar. Sim. Porque aí envolve justamente o início da minha pesquisa, né? Que a sua pesquisa ela foi desaguando em mandar carta, em viver experiências e registrar jornalismo gonzo e vivendo essa experiência visceral. Quando no meu processo eu ainda estava lá no ensino médio, que você perguntou quando que foi que começou. E aí esse foi o momento que começou, quando eu O momento. Você tinha um momento, né? essa pergunta. Que isso aconteceu pra você. E aí teve esse momento desse documentinho que eu imprimi e falei do abandono escolar. O projeto. O projeto. Para os pais. Na sala de estar. Aí olha que engraçado, velho. Pra gente. Tava finanças pessoais, administração, empreendedorismo, astronomia, economia, leitura, arquitetura, desenvolvimento pessoal, história, sociologia, filosofia, gastronomia, matemática básica. Não queria demais. Normalmente as expectativas. Geopolítica, política, psicologia. E aí eu coloquei. Amigo, fez coisa. Eu não fiz quase nada disso. Porque não é previsível. A gente tava conversando isso ontem. Né, no Exatamente. contexto de viagens. Eu e Marina, a gente tava falando sobre isso. Pra mim, Ela falou, o planejamento. Isso é um planejamento. Você é um planejamento, uma intenção. Eu não, prefiro. é mais do que uma intenção. Você planejou. Isso era um planejamento. Você colocou ali, a intenção é o princípio da coisa. O planejamento é um desdobramento da intenção. Sim. Que oferece estrutura. Sim. Né? Porra, dá um monte de coisa que você colocou aí. Uma grade curricular ali. Né? Sobre o que você queria fazer. Você colocou no papel. É um planejamento. Sim. Você viveu o quê? 5% disso e trocentos por cento de milhões de outras coisas que você não tinha condição de prever nesse momento da sua vida. E é o que a Marina falou. Depois no nomadismo a gente vai falar disso. O planejamento te coloca em movimento. Talvez o maior propósito de você se planejar é você ir pra ação, velho. Galeano, utopia, 2 passos à frente para andar 2 passos à frente. A utopia ela se movimenta, né? Junto com o seu caminhar. E o planejamento, né? Marina falou que eu acho que faz. Eu nunca tinha pensado dessa forma. E para mim foi isso. O livro Doutorado Informal. Mudar os casos no meio. Uhum. As cartas eu acho que se manteve, mas assim, muita coisa mudou. Coisas que eu nem previa que poderiam acontecer, aconteceram. É aquela coisa de você estar aberto porque você não sabe que não sabe. Uhum. E para isso, muitas vezes a gente precisa de alguma dose de planejamento, que a gente pode seguir, obviamente, mas que é uma coisa de te dar segurança para você conseguir ir pra ação. Porque é foda se lançar nessa parada. Nada, do nada. Vamos jogar no nada. O papelzinho, né, tipo, além do roteiro, sim. Ele é ele é um Rivotrilzinho que você toma ali pra ir, não, vou de boa. Vou de boa, vou de buenas. Total. Pra mim, isso aqui foi exatamente o paralelo da viagem. Faz total sentido com uma jornada de aprendizagem, que no caso começou a ser a partir daqui minha graduação livre, e que foi o seu doutorado informal. Que é uma viagem, velho. Uhum. Você tá caminhando e o caminho está se fazendo. Tipo, eu nunca sonhei, não vou pra faculdade. Tipo assim, eu tinha essa citação do Steve Jobs, mas o meu plano era entrar na Minerva.
Que é essa Uhum. faculdade, que... Onde a Emma está. Onde a Emma está? Olha o mundo. E... Mundo dá voltas, Dá não é mesmo? É uma amiga nossa, a Emma. E aí o meu sonho era fazer Minerva. E pra fazer Minerva, que aí começa a minha graduação livre. Eu só fiz minha graduação livre pra passar em uma faculdade. Porque a Minerva, o meu sonho era pegar uma bolsa de uma fundação XYZ, que, né, meu pai não ia bancar uma facul no exterior. E aí, por causa disso, eu tinha que ter um projeto, um achievement, que eles colocam lá no processo de seleção. Por causa disso, eu criei a Reaprendiz. A Reaprendiz foi e é minha graduação ao longo da vida, né? Que ela vai continuar eternamente. Porque aí, tudo aquilo que eu tava investigando sobre habilidades de vida, aquelas habilidades que eu falei do Murilo Gun, eu comecei com os post-its. Aí eu comecei a pegar, cada cor era um tema. Então, o amarelo era aprendizagem, azul era criatividade, rosa era autoconhecimento, inteligência emocional, verde era comunicação, oratória. E aí, Pena que não dá pra mostrar aqui a foto, né? mas a gente vai fazer um corte. Todas as paredes do seu quarto eram preenchidas de por post-it post-it. Era Era tipo um laboratório do gênio. Tanto que um dia, eu acho que eu já te contei isso. do seu pai. Meu pai chegou e falou assim: não, vem cá, vem cá. Falou pra um amigo dele: olha o quarto do Luiz. E isso eu tava em São Paulo, não tava lá em casa. Aí ele, não, né, eu não entendo nada que ele faz, mas. Tem um fascínio ali, né? Tem uma estranheza misturada com. No filme é estranho, mas ele deve ser um gênio também. Por isso que meu pai e minha mãe eles confiaram em mim nesse processo. Tipo, eu não tava fazendo qualquer coisa maluco, sabe? Eu tava mostrando frases de efeito pra gerar confiança. Conclusão, se você é um adolescente e está nos ouvindo e quer impressionar os seus pais, coloque post-its na Coloca parede, post-its na parede. organizadinhos, que ele vai pensar que você é um Eles vão pensar que você tá fazendo algo sério. É. E ele não me contou isso. Um amigo dele, uma vez, me contou. Eu falei, não, isso meu pai me via. Tipo assim, voltou naquilo. Então, aí começou, velho. Começou esse processo também, né, falando de... Eu não previ isso. Não era um objetivo meu. E aí, por conta disso, eu nunca passei na Minerva. Nunca ganhei a bolsa da Minerva. Também não passei na faculdade aqui que eu queria. Então, assim, foi coisas que não foram dando certo. Mas se você tivesse muito restrito e fechado nisso, provavelmente você passaria. Sim, Não tem nenhuma dúvida que você teria capacidade de fazer isso. Exato. Só que você estava muito aberto para o universo de outras coisas. O que poderia acontecer nessa Você jornada ainda de não aprendizagem. sabia que não sabia. Exatamente. E isso é o ouro Isso é o ouro. do processo. Esse é o ouro do processo. Isso é o que te trouxe pra cá. É o que me trouxe pra cá. Isso é o que te permite ter uma vida você se Total, orgulha, vivendo meus intencional, rolês, criando. alegre, potente. Porque eu entrei nesse lugar de entrar nas minhas áreas de crescimento. Tipo, eu comecei a me empolgar constantemente com aquilo que me empolgava, comecei a encontrar uma galera que validava isso, eu precisei de reconhecimento, que foi o MOL, o ALC. E aí, nesse processo, quando eu vi, tipo, eu encontrei pessoas para conseguir perpetuar esse caminho que você encontrou o André, a Juanita e outras pessoas. É um processo que foi feito de pessoas também, sabe? Pessoas costurando, reconhecendo, e a gente ia meio que se aglomerando nos nossos grupos ali para, tipo, dar vazão a essas ideias. Então, acho que no meu processo de pesquisa de graduação livre, perpétua, teve esse processo da importância da rede, sabe? Não é um processo... Fazer uma graduação livre, um doutorado informal, não é fazer algo sozinho, né? Aquela coisa do gênio autodidata que está no quarto, sozinho, antissocial. Então, pra mim, eu me identifico muito com a sua história, porque teve esse mesmo processo de eu ter ido encontrando pessoas e, tipo, expandindo. Quando eu vejo esse planejamento, abaixo tem cursos que eu queria fazer. E aí minha curadoria basicamente era de cursos online que eu queria fazer. Curso Y, X, Z, tanana, tanana. E hoje eu olho pra trás e falo, não, velho, minha curadoria é principalmente pessoas. Eu quero aprender sobre nomadismo, Marina. Quero aprender sobre aprendizagem, Alex. Sobre corrida, Igor. Então, assim, quais são as pessoas que eu tenho hoje na minha vida? O que fica pra mim? Eu ia te lançar agora. Eu vou trazer. O que fica pra mim desse processo que começou com a graduação livre, o que fica pra mim é eu ter aprendido como descobrir. Fazer uma graduação livre me ensinou a descobrir. Então, assim, hoje a minha vida ela é completamente moldada por essa filosofia de vida da descoberta. Lá, iniciando
na semente que foi o trabalho da Fabiane de criar a Escola dos Sonhos, e aí por causa disso depois o TCG também me permitiu pesquisar, e aí quando eu fui saindo ali já do período escolar, aquela Escola dos Sonhos se tornou o meu grande TCG de vida, a Escola dos Sonhos se tornou minha graduação, minha pesquisa. Aí já faz 5 anos que eu pesquiso como fazer o aprendizado ser mais Você tá vivendo essa escola gostoso. dos sonhos. E eu estou vivendo a minha Escola dos Sonhos. Então, pra mim, o que fica é poder olhar a vida pelas lentes da aprendizagem, da descoberta, sabe? Então, acho que isso é o mais poderoso pra mim, assim, é poder perpetuar isso tá na minha pele, sabe? Faz parte da minha identidade. Tá literalmente na É. sua pele. Tá literal. Tá... eu coloco as. Tá na sua perna, inclusive. Mas isso é o que fica pra mim, assim. Agora você tem que devolver a pergunta. E pra você? Marília Gabriela. O Jô Soares. O que fica pra você da conversa? Tem duas frases, uma frase e um trechinho que eu tô muito na cabeça aqui, que eu acho que tem super a ver com tudo isso. Primeiro, cada pessoa é uma multidão. Adoro. Isadora Martins. Vamos falar dela depois. Vem pra cá, Isa. Isso. Ela é... Vai vir pra cá ainda um dia, né, como convidada. É, E tem um outro trechinho que eu meio que criei, eu não lembro exatamente, acho que tinha inspirações que eu tirei. Mas enfim, eu escrevi num dos textos do livro do Mol, Se Joga Aqui que Tem Rede. Sim. Eu não vou saber reproduzir exato, mas é um trechinho que diz mais ou menos assim. É tipo um marinheiro convidando para uma expedição. Aí ele imagina que ele tá tipo no porto da cidade, falando com as pessoas no megafone, tipo. Aí ele fala: atenção, candidatos, nosso navio já vai zarpar e nós não oferecemos nenhuma garantia de sucesso. A gente oferece uma grande aventura e a gente tem um destino totalmente desconhecido. Quem mais? Quem se anima? E aí vem um cara, fala com ele: poxa, Marujo, mas como assim eu vou embarcar numa aventura onde eu não sei onde eu vou chegar? Total. E aí ele responde pro Marujo, pra pessoa: amigo, eu ir numa expedição onde eu já sei onde vai chegar, isso que pra mim é absolutamente inconcebível. Então, eu florei um pouco aqui, né? Mas é essa ideia, né? De você adotar, eu acho que você trouxe aqui muito certeiro na sua última fala. É você usar essa filosofia da descoberta como um estilo de vida mesmo. Uhum. Para mim, isso fica muito forte também. Eu acho que você vai aprendendo a fazer isso. Eu fui aprendendo a fazer isso. Não acho que eu sei fazer isso, porque não acho que ninguém vai saber fazer isso completamente. O aprendiz autodirigido é um eterno tornar-se, né? Uhum. Então você vai compondo a sua visão com mais dosezinhas de descoberta, com mais dosezinhas de abertura, com mais dosezinhas de risco, porque envolve Sim. risco. E a partir daí você vai se tornando mais permeável para o que você não sabe que não sabe. Sim. E para mim, velho, é muito mais interessante viver assim do que você ir para aquela jornada onde você já sabe que você vai do ponto A para o ponto B, sabe? Sim. Essa é uma diferença importante, assim, no nosso tipo de compreensão do que é aprendizado autodirigido, que acho que também é do Blake, pessoas que a gente se conecta Do Iaco. nesse tipo de visão, o Iaco, eu acho que são pessoas que também comungam dessa visão, que vai muito diferente daquela linha de, você vai aprender porque você aprender a estudar, Aprender a estudar. aprender a técnica, aprender a fazer uma prova, aprender num sentido muito instrumentalista, sabe? Muito utilitarista. Então, acho que a nossa visão aqui ela é mais ampla e mais permeável do que isso, assim, mais filosófica até. Total. Tem a técnica, Tem. mas não é sobre a técnica, né? É sobre outra coisa. É sobre o sentido. Sim. É nóis? Que? Honrinha. Yeah.